Celso Júnior! Celso Júnior! É o Celso Júnior! Quem não conhece Celso Júnior, vai conhecer o Celso Júnior. Ô, Celso Júnior. Fala, Consa. Tudo bom, meu amigo? Para mim é um prazer muito grande estar falando com você. Porque você é um repórter fotográfico que eu admiro muito, né? Obrigado. Mas tem uma coisa aí nessa história toda que eu gostaria de esclarecer. Esse meu canal Grilo na Foto, ele surgiu com o propósito de contar minhas aventuras, minhas histórias. Mas depois eu falei, pô, os amigos meus têm muito mais história, muito mais referência, muito mais coisas engraçadas às vezes do que eu. Então, eu quero ouvir as histórias desses meus amigos aí, porque é uma forma de a gente interagir, rever os velhos amigos e tal. E como não tem nenhum fundo no objetivo comercial, mas é um bate-papo mesmo e deixar registrado aqui a história das pessoas que foram minha referência. Sensacional. Você também não foi minha referência. Obrigado, Agora, Consa. só que nessa caminhada pela vida, que a gente se conhece há tanto tempo e tal, teve uma coisa que me deixou preocupado, muito preocupado. Porque nessa de eu ligar para você, ô Celso Júnior, vamos conversar, daí, pô, você não fala comigo, se você falou com o fulano, não falou comigo, eu falei, não, beleza, eu também quero falar com você, aquelas idas e vindas para a gente começar a conversar sobre para ter essa nossa conversa, você fala assim, pô, mas Construção, será que você sabe das minhas histórias? Será que você lembra mesmo? Porque é tanta gente que você conhece. E eu vou esclarecer para você, Celso Júnior, falando na sua cara. Só para ilustrar, só 3 passagens para deixar claro o conhecimento. Que eu conheço muito bem da sua história. Então, eu vou começar pela primeira parte. Você é São Paulino. Acertou. Essa aí eu tinha certeza que você não esquecia. E você é corintiano, né? Exatamente. A segunda coisa que o senhor vai saber que eu sei muito bem a seu respeito. Eu me lembro da primeira vez que a gente conversou de fato, assim, que trocou uma ideia mais aprofundada. E você não vai lembrar disso, mas eu me lembro. Foi no dia 15 de abril de 1993. Como você falou, você não vai lembrar, porque você não lembra das minhas histórias, porque você não lembra de mim, porque... Então, eu já estou esclarecendo. Foi no dia 15 de abril de 1993. Você, um jovem fotógrafo, a serviço do DCI, do Shopping News, e nós juntos ali no Mamuvuca, em frente à Funarte, onde os caras estavam fazendo uma manifestação ali nos Campos Elíseos, os caras queriam uma reivindicação, ameaçavam de invadir a Funarte, e estava lá o jovem fotógrafo Celso. Caramba, eu estou lembrando disso. Que fantástico. Eu estou lembrando disso. O Celso Júnior, nós estamos ali conversando, e você lá, timidamente... Mas essa data é real, Conceição? 15 de abril de 93? 15 de abril de 1993. Eu tinha 19 anos, eu estou entregando minha idade aqui, eu tinha 19 anos. E vou falar para você o horário até, foi às 10 horas e 44 minutos. Eu acredito. Nós estávamos ali na Funarte, os caras querendo invadir, nós ali trocando umas ideias e tal. De repente, o pau comeu. E vamos invadir e tal. De repente, o Celso Júnior, os caras pulando para dentro da Funarte, e o Celso Júnior ali fazendo a foto. Mas cadê o Conceição? O Conceição estava em cima já do portão, junto com os manifestantes, para fazer a foto. É verdade. O Celso Júnior falou, cadê a rata? Não sei o quê. E a gente conversou sobre isso no futuro depois, hein, Conceição? Eu lembro que a gente conversou sobre essa história. Porque isso me surpreendeu, né? Eu era um garoto ali começando, e aí você vai para casa e reflete, né? Você fala, caramba, como esse cara está muito na minha frente, né? Por que eu não pensei? Eu lembro disso, cara. Eu estou lembrando disso exatamente. Porque você subiu no portão
e você conseguiu fazer a foto dos dois lados, não é isso? E eu do lado de cá meio que preso lá com os manifestantes. Caramba, cara, que bela lembrança sua, hein, cara? Mas é verdade essa história da data, Conceição? É esse dia A mesmo? Você data, lembra do dia? exatamente. A data e o horário, 10h44. Não, não é Agora, possível. o segundo eu não posso garantir, porque eu não lembro. Aí já é demais. Já é Que demais. coisa Agora, fantástica, cara. uma outra coisa que eu sei a seu Você respeito, trabalhava em que lugar nessa época, Conceição? nessa época eu estava no jornal Folha da Tarde. Folha da Tarde. E você estava pelo Shopping Eu estava News. no Shopping News. E... Era meu começo mesmo de carreira, né? Que coisa Agora, uma fantástica, outra cara. coisa que eu sei a seu respeito, e que eu acho que isso você não vai lembrar, mas eu me lembro, é que assim, eu sei que você e o Epitácio Pessoa devem ter sido os piores alunos de geografia naquela escola que estudou lá na Lapa. Eu sabia que você ia entrar nessa história, que era fantástico. E quem falou isso daí foi Governou o esse então país, né? candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não fui eu que falei isso aí. É verdade. Foi o então, depois, o presidente Lula, É que falou, verdade. vocês não sabem nada de geografia, né? Tirando um baratinho. Não, ele usou, Conceição, ele usou o termo na época científico de geografia. Aquela coisa antiga, né? Vocês precisam estudar ciência. Vocês não fizeram científico de geografia? Essa foi a frase dele, cara. Caramba, que boa memória, hein, cara? Fantástico isso, fantástico. E isso nós já estávamos no Estadão, né? Nós trabalhávamos juntos, né? Você vai chegar, eu quero que você lembre dessa história aí, porque é legal para a gente cutucar o Epitácio Pessoa. Porque você sabe que a culpa foi dele, né, Conceição? Então, aí você vai voltar lá. Aí vai ter. Aí você vai contar esse detalhe dessa história. Aí, assim, péssimo aluno de geografia. Como que o Lula fala para você... Por que ele falaria isso para a gente, né? Por que ele falaria isso para você? Isso foi uma das coisas mais divertidas que eu ouvi e fiquei imaginando. Mas, assim, ó, deixa eu só voltar aqui a nossa introdução. Assim, eu quero te agradecer aí pela oportunidade de estar conversando, porque foi muitos encontros e desencontros. O Conceição não vai dar para falar agora, porque eu estou numa pauta, não, porque não sei o quê, estou com um projeto, não vai dar agora, pode ser amanhã? Puta, amanhã não vai dar, porque eu tenho uma live, não sei o quê, papapá. Pô, mas depois de amanhã, puta, estou assistindo a novela. Estou assistindo o jogo do São Paulo. Pô, falei, não, agora hoje tem o jogo do São Paulo. Pô, agora estou assistindo a reprise da novela O Clone. Puta. Então, esses encontros e desencontros foi deixando a gente assim até que chegamos no dia em que eu estou falando com você, e para mim é muito, muito gratificante estar falando com você, viu, A recíproca é altamente verdadeira, cara. Eu sou seu fã, cara. Você sabe disso, né? Sempre, né? Vocês têm uma pequena geração na minha frente, assim, né? Eu falo vocês, incluindo até as pessoas que talvez você passa pela sua cabeça, né? As pessoas que foram minha referência, são até hoje, né? E, pô, para mim é uma honra estar aqui com você, cara. Você é um cara, além do fotojornalista que eu sempre admirei e admiro até hoje, você é uma figura fantástica que eu considero como meu amigo, né? Apesar da gente, eu ter mudado de cidade e o contato foi, né, diminuiu, né? Com cada um segue ali o seu caminho, aquela coisa toda. Mas, pô, você é um cara que eu tô sempre acompanhando e eu achei fantástico o projeto do Grilo na Foto, acompanho, assisti nossos amigos todos falando com você. Pô, foi muito legal, cara. E aí, para mim, é muito gratificante, assim, receber o seu convite e estar aqui com você, cara. Junto daquelas grandes personalidades, aqueles grandes nomes, né, cara, que você já conversou. Pô, para mim é uma honra estar aqui. Eu que tenho que te agradecer. Não, estamos juntos. E ontem eu estava aí de carro, eu vi você lá fazendo uma live com uma jornalista aí Foi. De Brasília. Daqui Daí de eu falei, pô, lá que legal, né? Um dia nós estamos juntos aí num trecho da caminhada da vida e depois lá na frente a gente está via virtual, mas assim, o mais bacana, seu senhor, são os temperos que a vida nos oferece e a gente está assim de uma forma sempre fraterna como a gente foi, trocando essas pequenas experiências, né? E naquele vucu-vucu lá da Funarte,
do dia 15 de abril de 1993, às 10h44, que eu acredito que deve ter sido 10h44 e meio, mais ou menos, a gente estava ali e tal, e você ali não... A gente não conversou um pouco sobre o que um jovem fotógrafo, como ele apareceu de repente lá naquela pauta. Porque não foi assim por acaso, teve tudo o início, né? E é isso que eu queria saber de você, Salsinha. Os seus primeiros passos, né? O que te levou, o que te motivou e o que você realizou, né, Salsinha? Conceição, assim, como você até citou, né, o DCI, o Shopping News, empresas que eu tenho... O DCI ainda circula até hoje, né, cara? O Shopping News era um jornal que era muito bacana, né? Para quem é de São Paulo vai lembrar dele, que circulava aos domingos. Eu lembro que as pessoas ficavam assim esperando o Shopping News chegar no sábado à noite, porque era uma leitura meio que obrigatória, era um jornal muito legal de fazer. E ele valorizava muito a fotografia, né? Você lembra, né? Então, assim, era tipo uma revista em papel jornal. Então, eram cadernos. Então, era uma empresa muito legal de trabalhar para... E eu tive a sorte ali, a oportunidade de cair nessa empresa, assim, de uma forma um pouco meio coincidentemente, né? Porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui procurar aquele meu primeiro emprego, aquela coisa do primeiro emprego. E eu achei um anúncio na Folha de São Paulo de uma vaga que existia lá no jornal, mas eu não sabia o que era jornal. Eu era muito menino, né? Não tinha essa coisa, jornalismo, fotografia. A relação que eu tinha com fotografia era a que o meu pai gostava de fotografar de uma maneira amadora. Então, assim, ele gostava e eu tinha aquela relação com fotografia muito pequena. E aí, Conceição, eu acabei conseguindo essa vaga lá no jornal, lá no DCI, e tinha a revista Visão também na época, né? A revista Mas a Visão, o vaga foi Shopping o News. quê, seu senhor? A vaga Eu, não eu, foi de eu, fotógrafo. eu comecei a trabalhar como office boy lá na fotografia do DCI. Porque na época não era esse processo todo digital que a gente vive hoje, né? Que você digita, desce, tudo, a página feita em computador. Então tinha aquele trabalho, você vai lembrar disso, era um trânsito de garotos ali, office boy, circulando por uma redação. E eu era esse garoto que fazia essa parte da fotografia. Então o telefone tocava, precisamos de uma foto na época era muito frequente, do Sarney, do Fernando Collor, sabe? E eu ia levar essa foto, trazia, pegava o fotolito, levava para foto mecânica, fotocomposição, arquivo. Então eu era esse cara que ficava circulando o tempo todo. E ia lá comprar sanduíche para os fotógrafos, aquela coisa toda, entendeu? Então eu assumi essa vaga no DCI, mas era o departamento de fotografia. E nisso, cara, eu comecei a pegar gosto pela coisa, né? Comecei a ficar assim... vitrado com os fotógrafos, né? Eu olhava assim, nossa, eu achava glamuroso a vida dos fotógrafos. Aí o cara viajava, ele voltava, e no outro dia você via a foto dele estampada no jornal, numa revista, e eles conversavam, né, da concorrência, aquela coisa toda. E nisso, Conceição, eu fui promovido de office boy para trabalhar no arquivo do jornal, que já foi uma promoção até de questão salarial, tal. Sim, Arquivo mas de fotografia. só um parênteses aí. E os fotógrafos que estavam na época, você lembra de alguns assim? De todos, eu lembro de todos. Para você ter uma ideia, quem era o meu chefe no DCI é o nosso grande amigo Armando Fávaro, que depois passou uma boa fase com você no Jornal do Brasil, e depois trabalhamos nós três no Estadão. Entendeu? Então, assim, o Armando era o meu chefe no jornal. E eu lembro de todos eles. Eu lembro do Cláudio Pedroso, do José Kepler, que era um baita amigo meu que infelizmente faleceu. Você lembra dele, Conceição? José Kepler, um cara forte. O Kepler, eu vou só fazer um parênteses aí. O Kepler, a gente foi trabalhar na campanha do Covas. E ele era o que tinha celular. Então ele ligava para a mãe, olha, não sei o que, mãe, estou aqui. É verdade, cara. Não sei o quê. Daí, ele tinha muito essa coisa com a mãe, né? Daí eu peguei o número do celular dele e ficava, assim, aleatoriamente. Alô, seu Kepler? É o senhor que fechou em bote? Pô, quem é filho da mulher? Tirando um barato. Daí, moral da história, de tanto que eu enchi o saco do Kepler com essas brincadeiras, ele estava em pauta. Ô, Kepler, é o senhor que vai embora? Quando ele se encontrava comigo, ele dava uns murros em mim, sentava em cima ele de tinha mim. essa mania mesmo. Ele era muito grandão.
Daí eles falam assim, o Pô, que Kepler... lindo isso, cara. Que lembrança maravilhosa, cara. Eu Lembro, pra você ter uma ideia, você ter uma ideia do meu contato com ele, eu lembro do endereço da casa dele, cara. Ele morava na Rua Bandeira Paulista do no Itaim. Itaim. É. Então, Eu assim, era um chamava cara ele... fantástico. Fantástico. Daí um Então, assim, dia... Só para acabar essa história, porque é legal para você continuar isso aqui. Para as pessoas entenderem o temperamento divertido do Kepler, né? Daí um dia ele trocou o celular, trocou o número. Daí você, Conceição, agora vai se ferrar, porque não vai ter um número meu, não sei o quê, para de me encher o saco, tirar barato, papapá. Daí eu não tinha o número mais dele para ligar, né? Só que na mesma hora ele foi na salinha do lado e ligou para a mãe: mãe, eu tô com um novo celular, anota o número aí, deu o número. Eu estava atrás da porta. Você ouviu. Na hora, na outra sala, já liguei. Senhor José Kepler, você que faz show erótico em boate? Meu, esse homem... Não, vou matar esse cara. Parecia uma locomotiva. E eu correndo na casa onde eu estava, e ele correndo, te mata! E ele tinha muito essa coisa de querer dar tapa assim na gente, é muito forte. Pô, que legal, Conceição. E a gente trabalhou tanto tempo junto, a gente nunca falou sobre ele, hein? Eu não é uma pessoa fantástica. Fantástica. Nossa, eu era muito amigo dele. E assim, eu lembro de todos os fotógrafos que eu trabalhei no início. Todos eles. Então, assim, e aí eu acabei indo para o arquivo e passei uma fase no arquivo até pequena, assim, sabe? E depois a grande mudança que eu tive ali, onde a fotografia, eu acho que aí eu me envolvi com a fotografia de verdade, foi quando eu me tornei laboratorista fotográfico. Então, eu revelava os filmes lá dos fotógrafos, tanto o filme preto e branco quanto o colorido. E, na época, o colorido era slide, né? Era o cromo, né? Que a gente chamava tal. E o preto e branco era o nosso Tri-X-Pan, né? Aqueles filmes, né? De que os jornais não eram totalmente coloridos tal. E eu fiz laboratório por um bom tempo, talvez uns 2 anos, talvez. Eu devo ter passado uns 2 anos no laboratório. Até, cara, que num belo dia, quando eu tinha a idade dos 19 anos, quando você me encontrou lá na Funasa, eu recebi a notícia... de abril. Exatamente. Eu recebi a notícia que eu seria contratado como repórter fotográfico do DCI. Então, para mim aquilo ali foi a coisa mais fantástica do mundo. Eu muito jovem ali e tal, e eu nem sabia, Conceição. Sabe quando você tem aquela insegurança? Sabe quando você aprende a dirigir e você fala, nossa, eu nunca vou conseguir dirigir como meu pai? Sabe? Nossa, como é que eu vou... E aí, a fotografia eu comecei assim também. Eu falei, como é que eu vou entrar no nível desses caras? Quando que eu vou conseguir fotografar como eles? Como é que eu vou ter a segurança de chegar lá num palácio em São Paulo dos Bandeirantes, lá, né, cara, aquela coisa toda? Como é que eu vou conseguir chegar seguro e fazer uma fotografia boa, né? Então, e eu era, como eu repito, assim, eu era jovem, né? Eu tinha 19 anos apenas, tal. E aí eu tive essa promoção e tive meu primeiro registro. Tenho minha carteira de trabalho até hoje guardada, aquela coisa toda, que foi o meu registro de repórter fotográfico. E daí eu passei esse bom tempo lá pelo DCI. Até que o DCI teve uma baixa financeira lá, cara. Assim, a empresa entrou numa crise, aí começou a atrasar salário, aquela coisa toda tal. E aí as pessoas começaram a se desligar da empresa, né? Começou todo mundo a procurar outras coisas tal. E eu acabei saindo também. Aí saí meio que perambulando ali, fazendo freelancers, né, cara? Aí eu já tinha minha pastinha. Você já tinha seu equipamento fotográfico já nessa época? Eu já tinha. Que eu comprei, por sinal, do José Kepler, cara. Era uma FE da Nikon. Eu tinha uma FE da Nikon, que depois eu dei um upgrade ali para uma FM2 da Nikon. Você lembra muito bem que era uma máquina na época muito legal, tal. Então, assim, eu já tinha, mas assim, tinha equipamentos bem, né, nada grandioso, tal. O próprio DCI não tinha tanto equipamento comparado a vocês da grande imprensa, né? Então, assim, eu chegava lá vendo os fotógrafos vocês lá da Folha, do Estadão, do Globo, Jornal do Brasil, eu falava, quando é que eu vou ser esses caras um dia, né? Então, assim, vocês foram muito o meu sonho, assim, de chegar até onde vocês estavam, sabe? Então, era uma referência mesmo, assim. Eu era meio fascinado de ficar olhando todos os jornais. E era muito legal essa coisa de ver a fotografia que você fez na Funasa no mesmo lugar que eu estava. Isso foi um aprendizado muito grande para mim. Eu olhar e falar, putz, o cara me arrebentou no meio aqui, né, cara? Olha a foto que ele fez, porque olha a minha, olha que coisa... a discrepância da qualidade do material, né? Então, isso tudo foi muito importante para mim. Tem uma história muito bacana, Conceição. Só um adendo aqui para eu te contar.
talvez essa poucas pessoas sabem. Uma vez, cara, eu, São Paulino, como você frisou que sou, né? Gosto muito de futebol e do São Paulo e tal. Logo no início da minha carreira, você falou que essa coisa da FUNASA foi em 93. Eu acredito que isso tenha sido em 92 ou 91. Foi quando o Tele Santana era técnico do São Paulo, e o São Paulo estava naquela fase esplendorosa, né? Campeão mundial, aquela coisa toda. E o Shopping News falou: Celso, você que gosta muito do São Paulo, vai lá fazer a entrevista com o Tele Santana. Capa do jornal. E o jornal, às vezes, Conceição, ele dava a capa como se fosse uma revista, uma foto única. Então, o Tele era grande personagem da matéria do final de semana e tal. Aí eu fui. Conceição. Cheguei naquele CT da Barra Funda, então eu fiquei mais de queixo caído de estar naquele lugar do que pensar na minha fotografia, de tão jovem que eu era. Porque eu acho que eu tinha uns 18 anos, em 92, 91, não lembro ao certo. Aí, cara, ao invés de eu fotografar o Tele Santana enquanto estava fazendo treino com o time, aquela coisa toda, gesticulando, falando, eu fiquei assistindo o treino, meu amigo. Eu assisti o treino, porque o jornal me deu referências. Ó, você tem que fazer uma foto dele com a bola na mão, atrás da rede, um retrato maravilhoso, põe ele sentado com o símbolo do São Paulo. Eu falei, ótimo, beleza, deixa comigo. Conceição, acabou o treino, cara. Antigamente a coisa era mais bagunçada, assim, né, no futebol. Então, os repórteres todos entraram no gramado e começaram a falar com o Tele. Então, assim, com o microfone, aquela coisa toda. Tal. E eu, caraca, como é que eu vou falar com esse cara? E não sabia quem era assessor de imprensa, não sabia nada, era um perdido ali, né? Aí comecei a fotografar ele com o microfone na boca, falando lá com os repórteres. Aí chegou uma hora assim que ele estava indo embora, eu falei, Tele, pelo amor de Deus, eu sou o Celso aqui, eu trabalho para o jornal Shopping News, estou precisando fazer uma foto do senhor, assim. Ele, garoto, pô, eu fiquei o treino todo, aquele mau humor do Tele, né? Eu fiquei o tempo todo aqui no treino, essa coisa toda, por que você não me fotografa? Agora eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Cara, ele virou as costas e foi embora. E eu fiquei com aquela cara assim, o que eu vou dizer lá no jornal, cara? A única foto que eu tinha dele, Conceição, era ele com um monte de microfones ali, de rádio, televisão, aquela coisa toda. Então, assim, é aquela coisa da inexperiência mesmo, cara, de você olhar e falar, putz, e hoje você, depois de um tempo, né, você vai criando experiência, idade, essa coisa toda, você vai observando os garotos cometendo esses mesmos erros que a gente cometeu, né? Então, isso é uma coisa que ficou gravado muito forte para mim. Falei, cara, por que eu não fotografei o cara dando o treino para garantir ali? Se ele não topar outra história, paciência. Mas eu cheguei para o jornal sem nada. Então, assim, é uma coisa que ficou muito marcado para mim, assim, tipo assim, é um aprendizado, né? Você nunca mais vai cometer esse mesmo erro, né? Então, assim, e foi uma coisa que marcou muito. E uma outra coisa também interessante, essa eu vou contar muito rápido para você, foi uma vez que também eu era muito jovem, também eu acho que nem era fotógrafo, o jornal estava fazendo uma matéria da Avenida Rio Branco, que pintou as faixas de ônibus de amarelo. Olha, era uma notícia. As faixas de ônibus eram amarelas. Cara, eu cheguei na Rio Branco, Conceição, e comecei a fotografar a faixa ali de baixo, o chão, assim, sabe? Não tinha composição. Na hora que eu cheguei, o Armando, se ele assistir, ele vai lembrar dessa história, ele olhou, pô, peraí, cara, não é isso, cara. Aí ele chamou o Kepler, que é o cara que a gente acabou de falar dele. Kepler, pega esse garoto aqui, vai fazer essa história com ele. Porque era jornal de final de semana, tinha tempo para isso, né? Aí, o que aconteceu? O Kepler subiu, cara, num prédio que tem bem na frente, assim, eu acho que é no Paissandu, não lembro, que ele dá bem de frente com a Rio Branco. Rapaz, uma foto fantástica de cima do prédio, os ônibus, aquela pista inteira, e só a pista do ônibus amarela. Aí você fica olhando, caraca. Sabe assim, quando nem passou pela minha cabeça pedir pro porteiro subir no terraço do hotel, do prédio, cara, nem passou. Então, assim, essas histórias eu conto, assim, às vezes eu converso ali em faculdade, essa coisa toda, e para dizer que é assim, né, cara? A inexperiência, ela é assim. A gente, tomara nós tivéssemos a experiência de hoje com 19 anos, né? Mas não tem como. Então, a gente vai nesse processo. Então, assim, eu quis contar essas duas histórias para você que eu achei curiosa, assim, de início de carreira, de coisas assim, que marcam um pouco a nossa inexperiência ali, né, cara, na fotografia, né? Mas você quer, assim, o que você está falando é tão importante quanto uma foto brilhante que você tenha feito. Por quê? Porque mostra que nós somos seres humanos. Exatamente. E ainda num eterno aprendizado. A sorte que você teve foi de você estar num jornal rodeado de pessoas do bem, que tiveram paciência, coisa e tal, e te ajudaram a trilhar esse caminho. Então, eu acho que a fotografia, mais do que informar, mais do que valer pela sua beleza plástica, coisa e tal,
ela tem que agregar valores. Eu acho que tanto o Kepler quanto o Armando agregaram muito valor na Muito, muito. sua caminhada lá na frente, né? Porque É. isso, E são não coisas que adianta marcam a falar, gente. Você vê aprender tantos anos. fazendo. Mas você vê, tantos anos passaram, Conceição, é uma coisa que a gente não esquece, cara. E você, quando relembrou essa história da Funasa, cara, me passou o filme na cabeça. Eu lembro dessa história como se fosse hoje. E assim, eu não sabia que você ia entrar nessa história. Eu achei fantástico. Eu falei, caraca, o que ele vai lembrar? E eu tô lembrando como se fosse hoje, você pendurado naquele portão, cara. Tô lembrando como se fosse hoje. Então, é a luta, de uma certa forma, pela notícia, né? Mas, assim, depois desses pequenos desafios, e eu acho que uma das coisas que foi muito importante para o que você está me falando, foi trabalhar como laboratorista, porque isso lá na frente, Sim, né, porque você tinha que viajar, transmitir foto, revelar filme, sim. aquelas coisas todas, você nadava de braçada, né, Sassino? Sim, sim, sim. Eu tive essa coisa contrária, né? De começar no laboratório para depois ser o fotógrafo. Então isso me ajudou bastante, porque eu tinha habilidade para enrolar filme no carretel, cara. Eu tinha habilidade, porque foram anos ali fazendo isso, tal. Confesso que já tenho histórias de filme que grudou ali na hora da revelação. Aí o fotógrafo, imagina, quer te matar, né, cara? Porque você perde a foto dele. Mas tudo isso, cara, é história, né, cara? Tudo isso é aquela que... Essas coisas fantásticas que guarda o fotojornalismo trouxe pra gente, né, cara? Então isso é fantástico de história que a gente guarda, né? E assim, essa história do laboratório que você falou, que eu até repito que eu já tinha te falado, foi aí, Conceição, que realmente a fotografia... Sabe aquela coisa... Sabe, aquele romantismo mesmo de ver... Eu não sabia de nada, cara. Quando eu entrei naquele jornal, não sabia como é que é filme, como é que é uma fotografia que estampa o jornal, não sabia de nada, cara. Então, assim, o processo todo. E aquela coisa que você falou, o office boy, Celcinho ali, que circulava aquela redação toda, cara, eu acabei entendendo o processo de como o jornal se faz. Entendeu? E eu era muito. Como é que fala? Curioso com as coisas. Assim. Então, eu perguntava para todo mundo. Então, pô, eu sabia da foto mecânica, da fotocomposição, aí eu via a chapa, aí eu via a gráfica. O processo todo, que antigamente tinha até um romantismo um pouco maior, né, do que hoje, né? Aquelas letrinhas sendo coladas e tal. Então, aquilo, pô, era muito lindo, né? Aquela diagramação feita no papel e uma régua, né, cara? Pô, que coisa isso, né? Então, assim, de repente, os jovens de hoje não têm nem ideia, né, de como esse processo era feito. Então, isso para E mim, a quantidade, né? esse office boy que circulava o dia inteiro, eu devia andar uns 10 quilômetros, 10 a 15 quilômetros por dia ali dentro. Fora os fotógrafos que me abusavam para ir comprar sanduíche na padaria, né, cara? Então, assim, eu andava demais, cara, demais. Mas eu ia com muito prazer, assim, eu adorava, cara. E eu acabei, Conceição, isso que você falou que as pessoas foram compreensivas, essas pessoas sei lá, me abraçaram, assim, sabe? Como se fosse um garoto ali que... Pô, eu tinha muita relação com esse pessoal, sabe? E, e isso eu acho que foi importante, até para pegar o gosto, né? Até para você tirar dúvida, sabe? Você ter uma liberdade, chegar à Conceição, como é que você fez isso? Ah, como é que é aquilo? Pô, eu não consigo, não dá certo. E aí as pessoas... a gente falava muito de fotografia, talvez até muito mais do que hoje, né, cara? Acho que o assunto era fotografia, assim, maçante. Até a pessoa que não era ligada ao mercado, que estava do nosso lado, eu acho que era chato para quem sabe, porque a gente só falava de fotografia, né, cara? Então, e eu querendo aprender aquela coisa toda, imagina, eu não tinha outro assunto com esse pessoal, né? Então, assim, o DCI foi meu início ali, cara. Foi uma coisa que eu tenho um carinho muito especial pela empresa e principalmente pelas pessoas que me acolheram lá, entendeu? Pensa assim, ó, agora voltando ao menino, né? 19 anos, começa a aprender, A será que eu idade vou do ser meu filho. capaz? É a idade que o meu filho tem hoje. Daí você vê, 19 anos, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter equipamento que esses caras têm? Será que um dia eu vou estar no nível desses caras? Tá. E, de repente, quando o DCI fecha aquelas coisas todas, você se vê no desafio de bater na porta dos lugares e aí sim colocar à prova se você tinha competência ou não, né? Porque já era uma outra etapa, né, Sofia? Daí aconteceu Exatamente. do DCI, como é que foi a Porque o peregrinação? que aconteceu, Conceição?
o DCI, ele me fez ter material fotográfico que talvez uma empresa grande eu demoraria muito mais tempo para ter. Por quê? Porque é uma equipe reduzida. Então, assim, eu cheguei a cobrir... Eu lembro, Conceição, não sei, eu acho que você estava nessa cobertura, se não me falha a memória. Eu fotografei o Itamar Franco lançando o Fusca no Salão do Automóvel. Ah, Não sei. Você estava nesse dia? eu estava lá. Eu acho que você estava nesse dia, cara. E Tava. aí, cara, eu acabei fazendo uma foto boa nesse dia, assim, sei lá como, assim, sabe? Mas eu não sei, depois a gente usa um Google aí para ver. Isso tem muito tempo, cara. Sei lá que ano que foi isso. Eu era muito jovem, né? Então, assim, aí eu fiz essa foto. Então, eu tinha oportunidade de fazer coisas assim de repercussão um pouco maior, porque eu estava numa empresa menor. Imagine para eu chegar no Estadão ou na Folha de São Paulo para fazer um presente da República. Pô, eu ia demorar muitos anos para ter aquela confiança, para ter o jornal me mandar numa história um pouco mais importante. Então, o DCI me fez isso, sabe? Eu viajei pelo caderno de turismo do Shopping News, eu fazia foto de carro, que tinha um jornal de carro parecido com o Jornal do Carro do Jornal da Tarde, aquela coisa toda. Então, isso me abasteceu de material. Então, eu me senti um pouco mais fortalecido de bater na porta dos jornais. E, assim, o meu grande sonho de consumo profissional, respeito todas as empresas, tal, mas sempre foi o Estadão, cara. Sempre foi o Estadão. Porque, assim, meu pai toda a vida trabalhou com o ramo imobiliário. E o Estadão era um jornal que, desde que eu me conheço por gente, ele estava na mesa da minha casa, assim, sabe? E ele era muito Essa bravo, grossura, então, né? assim, eu só... um Essa tijolo aos grossura. domingos, tal. E ele odiava que a gente mexia no jornal dele. Então, sabe, tirar da ordem, aquela coisa toda. Então, assim, para eu ver o esporte, a notícia do São Paulo ali, eu tinha que esperar ele ler o jornal inteiro para poder ler. Era assim, né? Então, assim, eu convivi muito com o Estadão e eu passava ali naquele bairro do Limão e via aquele prédio suntuoso, tudo, eu olhava assim, como é que eu vou entrar nesse prédio, sabe? Onde é que é a fotografia desse lugar? Como é que... E eu via os fotógrafos trabalhando. Eu acompanhava, eu pelo DCI Shopping News, eu encontrava com os fotógrafos, encontrei com você, encontrava com todo mundo, né? Então, assim, era muito difícil até a relação ali de eu timidamente ali chegar num fotógrafo e falar, pô, você tem como me ajudar, cara? Mostrar meu portfólio, aquela coisa toda. Até que chegou um belo dia, Conceição, que eu fui na cara e na coragem, fiquei uma noite sem dormir e falei, quer saber, eu vou, cara. Liguei pro Estadão e quem me recebeu na época foi o quase xará meu, Célio Júnior. Foi ele que me recebeu. Ele recebeu, avaliou meu portfólio, aquela coisa toda, e ele perguntou, onde é que você fez todas essas fotos? Tipo assim, como é que você fez tudo isso? Uma cobertura presidencial, por exemplo. Eu tinha feito, Conceição, final de campeonato. Eu tinha feito Fórmula 1, não porque a gente não conseguia credencial para fazer a Fórmula 1 mesmo, a corrida, mas eu fiz, sei lá, piloto andando na rua, essas coisas assim, né? E ele, quem é você, né? Como é que você conseguiu fazer essas fotos todas? E no final ele ainda brincou, falou, para trabalhar aqui você vai ter que mudar de nome, porque o seu nome é muito parecido com o meu. Ele falou numa brincadeira assim, né? E nisso, assim, o jornal teve um certo interesse ali pelo que eu apresentei e tal, e eles começaram a me chamar esporadicamente, né? Como fotógrafo freelancer da empresa e tal. E o Estadão abriu uma vaga, você vai lembrar, no caderno Seu Bairro, que eram os jornais de bairro ali, da região leste, norte, sul e tal. E aí eu comecei, uma outra conquista, assim, que eu virei o fotógrafo freelancer fixo do Seu Bairro. Então eu ia todo dia no jornal ali. É claro que tinha aquele preconceito, fotógrafo do Seu Bairro, revela esse filme depois, aquela coisa toda. Então não tinha aquela... Eu não gostava de fazer também. Não, ninguém queria. Tudo que os fotógrafos do jornal mais sonhavam é que o Seu Bairro tivesse uma equipe dele, porque daí ninguém precisava fazer as fotografias para o caderno do Seu Bairro, entendeu? Então, aí eu passei bastante tempo no Seu Bairro e depois o jornal lançou um caderno, não sei se você vai lembrar, acho que sim, chamado Guarulhos Metrópolis. Guarulhos Metrópole, no singular. Então, era um caderno que circulava só na cidade de Guarulhos. E o jornal entrou ali batendo, meu amigo, em todo mundo. Então, teve denúncia, prefeito preso, vereador, aquela coisa toda. E quando essa coisa bomba estourou toda, foi uma repercussão nacional, porque Guarulhos é uma cidade importante. Então, prenderam o vereador, presidente da Câmara, prefeito. E quem que estava lá, fazendo a exclusiva com todas as informações? Eu. Aí eu fiz. E foi a primeira vez que eu finalmente estampei a primeira página do Estadão.
que foi essa prisão dessa galera toda lá em Guarulhos e tal. E daí, sei lá, o jornal começou a enxergar isso com outros olhos ali, né? Na época, o editor era o Silvio Ricardo, né? Ribeiro e tal. E aí a gente começou a enxergar e o Silvio começou a me dar oportunidades e tal. Até que chegou uma hora e falou, ó, carteira de trabalho, vamos assinar sua carteira, você vai ser registrado, contratado, repórter fotográfico do jornal Estado de São Paulo. Falei, pô, aí foi a grande, sabe assim, passou o filme na cabeça, né, cara? Aquele office boy porque eu estudava, né, cara? Eu estudava, fazia faculdade, chegava em casa meia-noite, acordava 6h30 da manhã para ir para a faculdade e marmitinha embaixo do braço, aquela coisa toda, né, Conceição? E aí, pô, tipo assim, não era o maior cargo ali da fotografia do Estadão, mas eu era o fotógrafo do Estadão, né? E aí foi isso que veio o filme todo ali, aquela recompensa toda, né? Tipo, festa em família, né, cara? É uma coisa muito bacana, assim, que aconteceu na minha vida. Sabe aquela realização de sonho, cara, sabe? Você é um cara, Conceição, que você passou por mais empresas, né, cara? Você tem aquela passagem, porque você era um cara muito requisitado. Na época, eu acho que até existia um pouco mais essa coisa do rodízio, um pouco mais, de sair de uma empresa e para outra e tal. E eu, cara, eu tive minha história, onde eu passei 16 anos no Estadão. Então, assim, a minha história maior ali, é claro que tem toda essa história que eu te contei do início da carreira, aquela coisa toda. Aí depois eu passei por uns outros jornais, Diário do Grande ABC, umas coisas, assim, tentando arrumar trabalho, aquela coisa toda. Mas, assim, o Estadão é a empresa que, sei lá, é aquela que me acolheu, me projetou. Foi uma coisa muito, muito bacana, assim, para mim, sabe? E foram 16 anos que eu passei lá. Isso assim, ó, independente da quantidade de jornais que você tenha trabalhado ou não, o mais importante é assim, é você estar feliz onde você está. Exatamente. Porque às vezes você passou por uma série de lugares e não era feliz. Então, assim, se você ficou 16 anos lá e foi feliz, pô, isso é muito importante, é muito legal, porque esse é o objetivo, né? É de ser feliz. E você ter entrado no Jornal do Bairro, só para você estar ali no Jornal do Bairro, você já estava respirando ao lado dos grandes repórteres fotográficos que tinha ali, Luiz Prado, Lulude, Vidal Cavalcante, né? Então você estava ali no meio daquela galera lá, de uma certa forma, você estava inserido nas histórias que eles contavam, né? Que é um aprendizado. O seu vídeo... Aí, voltou. Você entendeu? Que é um aprendizado, né? Você tá... Peraí, parou quando você falou que eu trabalhava no seu bairro e aí travou e Você estava no seu bairro, mas ao mesmo tempo você estava inserido numa equipe que tinha Vidal Cavalcante, Luiz Prado, Rapaz, Marcelo Júnior, tinha Epitácio Pessoa, Epitácio Agliberto Pessoa, Lima, Agliberto Lima, Itamar Miranda, Lulude, Mônica Zaratini, cara, Só o fato de do lado aí, ser colega dele, já era uma graça, né? Já era muito legal, uma bênção, né? Era chegar e ficar olhando, sabe assim, quando você fica olhando assim a pessoa, assim, tipo, era muito bom. O Maurilo Clareto, pô, era uma equipe do Estadão muito legal, cara. E tinha uma coisa também que era muito importante, né, no meio de tudo isso, né, seu senhor? Você desce lá do elevador para pegar o carro e tem os motoristas lá, pô, bem preparado, uns caras assim, que você via que os caras tinham sangue nos olhos para te ajudar. Os caras eram profissionais de motorista de imprensa, né, cara? E assim, era uma estrutura também, Conceição, que eu também não conhecia, né? Aí eu caí dentro de uma estrutura que foi diferente dos jornais menores que eu passei, né? Ali era táxi, filme rebobinado, umas coisas... Vai lá fazer isso aqui com 10 fotogramas. Então, assim, o Estadão... Eu cheguei lá, assim, chegava no acervo, por favor, eu quero uma 300mm 2.8. Pô, tem para mim? Tem. Eu tinha uma 300 lá. Tudo bem que não era a melhor 300mm do acervo, mas eu tinha uma lá também, entendeu? Então, assim, era uma coisa... é uma coisa muito bacana, assim, no início lá, e depois toda a história que eu acabei fazendo lá, né? E passando por essa história. Depois você chegou o Armando, chegou o Elvio Romero, sabe? Chegou muita gente, né?
depois ali, né, dessa fase, dessa transição ali, que uns saíram, outros chegaram. E na nossa época que a gente trabalhava lá, pô, eu achava a nossa equipe muito legal. Foi a época que o Pedrosa acabou indo para São Paulo, né, cara? E deu aquela trovoada toda na equipe ali, mexendo com todo mundo, com tudo ali. E eu, depois de uns anos, eu acabei vindo para Brasília. Você falou que foi em 93 que a gente fez aquela... E assim, então 10 anos depois, eu estava vindo para Brasília. Então foram 10 anos, que foi em 2003 que eu mudei para Brasília. Então, eu me lembro que nós estávamos na equipe lá, mas você também começou, depois que você foi inserido dentro da equipe, você começou a produzir material. Você lembra das primeiras grandes fotos, das primeiras grandes viagens? Lembro, Conceição. Você sabe que daí começou eu tinha um grande sonho de começar a fotografar futebol, né? E, pô, e lá no Estadão só tinha craque lá no futebol, né? Então, assim, para pegar uma beirada ali, uma coisa... Então, aí eu comecei a fazer Portuguesa de Desportos e Ituano, sabe? Aqueles jogos no Canindé. É o Epitácio. Epitácio, você tinha que participar dessa entrevista, né, meu amigo? Obrigado, valeu. Sucesso para vocês. Obrigado, Pita. Isso é um irmão que a fotografia deu pra gente, né, cara? Não é, Conceição? É um irmão que a fotografia deu pra gente, né? Figuraça. Aí, Conceição, aí eu comecei a produzir as coisas um pouco mais. Entrou meio que entrou meio que na roda, né, cara? Então, assim, formou-se uma equipe e aí eu comecei a fotografar as coisas também. Entrava ali, né? Eu era como os outros. Chegou um momento que eu era como todo mundo ali. Vamos, o jogo, vai pro jogo. Inserido. Você não era um menino, mas não era mais. Foi aquelas fases que vão passando, né? Então, assim, tem reintegração de posse, vai você aí. Tem não sei o quê, vai. Treino do Corinthians, vai. Então, assim, aí entrou meio que na roda e as grandes coberturas vieram aparecendo pra gente, né? Até quando o jornal mesmo te manda e quando às vezes você está no meio da rua e você é o mais próximo e tem que chegar lá. E tem que representar o jornal da melhor maneira, né? Então, as grandes coberturas em São Paulo foram várias, assim, né? Foram bastante. Cito a cobertura de quando o helicóptero do filho do Abílio Diniz caiu e matou a namorada dele. Então, assim, foi uma cobertura que eu acabei me destacando bastante, que eu descobri ali naquela informação. Porque daí eu já estava quase um Conceição ali, né, cara? Então, assim, eu já ia atrás da informação, já sabia que não era uma coisa que vai ficar no hotel esperando, né? Então, assim, eu descobri que depois do acidente ele voltou lá para ajudar as buscas e ele chegou num helicóptero. Então, assim, foi uma foto que deu uma repercussão muito boa, porque só eu que consegui fazer essa foto. E ele desce de um helicóptero no local onde deu o acidente todo, entende? Então, assim, acabou dando capa da Veja, aquela coisa toda. E aí eu comecei a fazer coberturas de sem terra, índio, sabe? Fui fazer uma briga de índios com um fazendeiro no grande Tomazella, lá no Mato Grosso. Então, assim, isso acabou... E tem os índios com arco e flecha correndo. Você lembra disso? Os índios vindo, parece uma cena de filme, todos pintados assim, cara. É uma coisa bem intensa mesmo que estava acontecendo lá, sabe? E aí é uma foto que acabou rendendo bons frutos para mim também, né? Até que... Só um parênteses aí, né? Quando você vai lá e descobre o helicóptero, aquelas coisas todas, para você ver quanto foi importante você ter feito só as fotos das faixas de ônibus do jeito que você fez. Só o chão amarelo, né, Conceição? Foi importante você não ter fotografado de acordo com o que devia o Tele Santana, porque isso aí serviu de experiência para você lá na frente já estar preparado para aquilo que a gente chama no escotismo de um grande jogo. E aí você estava no grande jogo. Exatamente. E aí, Conceição, é aquela coisa, sem o erro, você não aprende a ter um grande acerto, né, cara? Então, assim, você tem que tomar mesmo a pancada. Não tem... Porque é aquilo que você falou, talvez eu poderia não ter ido tão mal no Tele Santana e ido male-male ali, mas tudo bem, resolveu a história, sabe? No jornal não precisava comprar uma foto da agência Estado porque não tinha uma foto, entendeu? Então, assim, e aí você podia achar que aquilo estava bom, sabe? Você está no caminho certo, mas não.
eu estava no caminho errado, eu tive que aprender tudo, não tem, sabe assim, foi do zero mesmo. E eu, Conceição, um parênteses, né, que a gente falou, aquela época que eu falei que eu fazia faculdade, aquela coisa toda, eu acabei pegando gosto tão grande pelo fotojornalismo que eu acabei estudando jornalismo, né? Eu tenho a formação ali do jornalismo, mas a minha área sempre, toda a vida, foi a fotografia. Toda a vida. É claro que ajuda demais, né, cara? Eu também já fiz texto legenda de alguma foto importante, eu já fiz textos para publicação, pô, parcerias com repórteres ali, às vezes você tem informação que o repórter também não tem ou não teve acesso. Nós, como fotógrafos, né, a gente às vezes tem acesso a lugares, né, porque nós somos profissionais de imagem, que o repórter não teve, ele ficou assistindo numa tela, né, principalmente em coberturas políticas. Então isso é muito importante, né, para a gente virar o repórter fotográfico de verdade, né, cara? Sim. Ô, Celcinho, e uma coisa que eu acho que o Pedrosa, ele acertou, ele foi muito clínico, né? Ele foi muito cirúrgico, né? Em pincelar você da equipe e te mandar para a sucursal de Brasília, né? Porque ele viu ali em você um potencial, né? Porque você era um cara jovem, sabia cheio de sair, gás, entrar nos lugares e tal. E Brasília, você precisa ser um cara que sabe entrar, sabe sair e tem ouvido, porque as paredes também têm ouvidos, né? Então, assim, eu achei que naquela época o Pedrosa ele pincelou você entre todos nós lá para você ir para Brasília, né? Daí começaria uma outra fase da sua vida, né, Celcinho? É verdade. É assim, o que você falou de 93, né? Aquilo que eu falei para você, 2003 foi quando eu vim para Brasília. Então, eu nunca tinha associado isso. Então, foram 10 anos que eu trabalhei em São Paulo, do meu primeiro registro, né? Que foi em 93 mesmo, aos 19 anos. E aos 29 eu acabei mudando para Brasília, né? Então, passei por essas histórias todas que a gente estava falando aqui e tal. O curioso de Brasília, Conceição, foi assim, quando o Lula ganhou o Pedrosa, na verdade, cara, quando ele chegou em São Paulo, ele me cobrava muito, sabe? Ele me cobrava, cara, mas pô, sabe quando você chega em casa, assim, eu não tinha tanto tempo de jornal assim para estar tão seguro, né? Então eu chegava em casa e falava, ó, vamos, segura a onda aí, porque eu acho que eu vou perder o emprego, cara, porque o cara é violento, me cobra, tudo que eu faço ele cobra, ele reclama, eu falei, caraca. Aí teve um dia, cara, que eu falei, meu filho pequenininho, né, Conceição, tipo, filho para criar, tal. Aí eu cheguei nele e falei, Pedro, eu queria conversar com você e tal. Deixa eu te falar, cara, tu vai mandar embora? Assim, se for, beleza, não tem problema, mas me fala, porque eu não quero, eu tenho filho, meu filho acabou de nascer e tal. Ele olhou para mim e falou assim, Celcinho, põe uma coisa na sua cabeça, eu só cobro as pessoas que eu acredito. Eu falei assim, então, porra, aí você vai, porra, então tu acredita em mim pra caramba, né, cara? Porque, porra, é uma cobrança violenta, né? Então, assim, aí, cara, depois desse papo, cara, o Pedrosa vai recordar disso, a gente começou a ter uma relação mais legal, assim, sabe? Mais bacana de... Eu tô falando do lado do profissional. Não tô misturando de um dia que eu vou na tua casa fazer um churrasco, tô falando a coisa profissional mesmo. Então o Pedrosa começou a investir um pouco em mim também, sabe? Essa cobertura mesmo que eu te falei do filho do Abílio Diniz, lá com o acidente do helicóptero, eu lembro que eu tinha trabalhado o dia todo, a notícia chegou à noite lá na redação, ele olhou para minha cara e falou assim, Celcinho, bora, Maresias, praia. Eu falei, cara, eu? Tipo assim, eu tinha entrado 8 horas da manhã no jornal, tinha um fotógrafo, tinha entrado à tarde. Tá? E aí fui eu, sem roupa, sem nada. Do jeito que eu tava, assim, sabe? Do jeito que eu tava, eu peguei a estrada e fui para lá. E aí, voltando a essa história que você falou de Brasília, Conceição, foi assim, eu vim aqui escalado por ele, né? A nossa equipe, eu vim reforçar a equipe daqui de Brasília quando o Lula, na posse do Lula, né? Que foi no Réveillon de 2003. Porque, pô, foi aquela baita posse, né, cara? Tipo, eu fiz outras posses aqui em Brasília, nenhuma se comparou à do Lula, né, cara? Aquela coisa, aquele feito jornalístico e tal. E eu vim para cá. E aí, Conceição, foi aquela cobertura toda, né? Então, assim, os fotógrafos de Brasília, obviamente, tinham até preferência, porque eles tinham mais acesso e tal, e a gente meio perdido. Eu nunca tinha vindo a Brasília fazer uma cobertura fotográfica, né? E aí aquela coisa toda, aquela empolgação, Lula, não sei o quê e tal, pô, fizemos a cobertura, tudo certo, não sei o quê. Aí a gente terminou a cobertura e fomos jantar. É num lugar aqui em Brasília, que eu até frequento até hoje, chama Pontão. E aí eu estava com o carro do Pedrosa, porque ele é daqui de Brasília, né? Então eu estava no carro dele, eu ali com ele e tal, outras pessoas, e a gente falando da cobertura, não sei o quê, aquela empolgação e tal. E aí quando parou o carro, o Pedrosa falou assim para mim, Celcinho,
você viria trabalhar em Brasília? Ele falou assim para mim. Eu falei, porra, eu acho que você também não sabe dessa história. Eu falei, porra, eu com aquela empolgação da posse e tal, eu falei, pô, eu fico aqui, quer que eu fique já? Eu só mando o caminhão buscar a mudança, meu filho, minha mulher lá, e pronto, acabou, vem embora. Aí ele falou, então beleza. Você vem? Eu falei, venho na hora. Aí acabou o assunto, cara. Aí eu fui jantar, não sei o quê, voltei para São Paulo, não sei o quê. Aí passaram-se 2 meses, mais ou menos, o Pedrosa me chama, aí em São Paulo. Falei assim, lembra da história do carro lá, de Brasília? A história é real, quer ir? Eu falei, pô, aí eu já não estava naquela empolgação toda do momento, né? Eu falei, pô, sério mesmo? Sério? Aí eu preciso pensar, porque, pô, minha família toda, meus amigos, e eu achando que, assim, eu estava me tornando um fotógrafo mais reconhecido no Estadão, né? Falei, o que eu vou encontrar em Brasília? Caraca, era um desafio para mim, Conceição. Aí eu acabei, sei lá, pensando algum tempo ali e tal, e aceitei. Aí vim, o jornal me deu toda a estrutura, o Pedrosa, aquela coisa toda, acabei vindo para cá, mudei para Brasília, assim, de verdade, com mudança, em abril de 2003. Abril de 2003 eu vim para Brasília, foi quando o Lula ganhou esse primeiro mandato, aquela coisa toda, e aí entrei um pouco mais na cobertura política. E você sabe que uma das coisas que eu conversava com ele, que eu estava um pouco resistente a aceitar a proposta, é que meu sonho sempre foi fotografar uma Copa do Mundo, né? A gente falou de futebol, aquela coisa toda. Eu sempre tive um sonho, né, de fotografar a Copa do Mundo. Eu achava que em Brasília esse sonho ia ficar muito mais distante, porque aqui é mais política, aquela coisa toda, tal. E ele olhou para mim e falou assim: ó, cara, não impede nada, não vou te prometer nada, mas isso não impede. Aí eu falei, pô, eu vou trocar uma bela de uma proposta por uma única coisa. E aí corre o risco de eu ficar em São Paulo e também não ir para a Copa do Mundo, né, cara? Tem todo. Aí eu falei, quer saber, eu vou. E aí, quando surgiu, quando foi escalada a equipe em 2006 para a Copa da Alemanha, eu fui surpreendido com o meu nome ali na escala da equipe, aquela coisa toda. Então, eu estava numa... Aí eu acho que eu vivi uma grande fase, assim, foi o que eu mais, talvez, me destaquei, que foi do ano de 2004 a 2008, alguma coisa assim, onde eu fui, nesse meio tempo, em 2005, eu cobri a morte do Papa, né, cara, que eu saí daqui do Brasil. Não, essa história do Papa foi muito legal, porque mora o João Paulo II, né? João Paulo II. Daí teve tudo aquele alvoroço, que é uma cobertura que todos nós queríamos fazer, né? E eu me lembro que você estava em Brasília, porque parece que o presidente ia para lá também, né? Então... Não, na verdade, Consta, o jornal se antecipou. Quando eu fui para Roma, lá na cobertura do Papa, o Papa não havia morrido ainda. Eu cheguei lá, o jornal se antecipou. Tanto que os jornais, a Folha de São Paulo, tal, essa coisa, mandou o fotógrafo, que foi o nosso colega, né, o nosso amigo Lalo de Almeida, mandaram assim, sei lá, acho que talvez uma semana ou 10 dias depois que eu estava lá. E eu fazendo uma cobertura muito dirigida para o Brasil. Então você pega ali aquela fila de 3 milhões de pessoas, pô, eu fui buscar uma bandeira do Brasil lá no meio, fui procurar, sabe? E aí isso mexeu um pouco com os jornais daqui, né, do Brasil. E aí acabou mandando ali as pessoas daqui também. E aquilo que eu te falei, e o Lula, depois que teve essa história, que ele foi lá, que foi no funeral, né? E aí estavam todas as autoridades, aquela coisa toda. E a gente fotografava lá de muito longe, né, Conceição? É difícil fotografar lá no Vaticano. Você já foi lá, não? Sim, sim. Então, assim, lá é muito difícil. Imagine numa cobertura dessa, você concorrendo com... Cada agência internacional lá tinha, sei lá, 50 fotógrafos, cara. Isso tudo chegando na mesa da nossa edição, assim, concorrendo com você sozinho lá. Então, não tinha jeito de concorrer. Então, você tinha que ter um... Fora que lá os fotógrafos do Vaticano, que cobrem o Vaticano diariamente, tem muito mais privilégio do que a gente que chega ali do nada, né, cara? Os caras têm acesso a tudo. Cada cantinho dali, sabe onde tem o ponto cego, os caras sabem onde tem algum passo melhor no horário. É o que a gente depois acaba conhecendo aqui. A gente conhece todos os buracos do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, sabe? E demora para conhecer isso depois que você muda para cá, né? Você sabe que uma curiosidade, voltando só um pouco quando eu cheguei aqui, foi uma coisa engraçada. Quando eu cheguei em Brasília, o Pedrosa ainda estava em São Paulo, né? Então, o chefe aqui em Brasília era o Sérgio Dutti, que também é super meu amigo e tal. A nossa equipe aqui era fantástica, cara. Era o Dida, o Joedson, o Ed, depois o Barata veio para cá reforçar. Então, assim, era
o André Duzec, né, cara? Então é uma equipe muito, muito legal a nossa aqui. E aí, Muito experiente. e assim, experiente de Brasília, né, cara? Eu, assim, por mais que eu já tivesse um pouco mais de vivência, experiência, amigão, você chega aqui, cara, isso aqui Aqui, eu vou te falar, aqui a concorrência existe. Eu comparo assim, hoje eu acho que mudou um pouco, mas assim, a concorrência de fotografia em Brasília é tipo um Grenal, cara, assim, é um negócio, é concorrência mesmo, assim, sabe? E aqui, quando você muda para cá, você ganha uma concorrência muito grande também, que são os jornais do Rio de Janeiro, que quando você está em São Paulo é um pouco mais um embate Estadão e Folha, tal, não sei o quê. E aqui você ganha a concorrência do Rio de Janeiro, porque aqui você está trabalhando com notícias nacionais. Então, assim, você tomar um furo do Globo aqui é tão grave quanto tomar da Folha. É tudo, ou do Jornal do Brasil, é tudo muito gravíssimo, né? Então, cara, quando eu cheguei aqui, o pessoal chegou para mim, Celso, a sua escala essa semana você vai para o Congresso. Você vai cobrir a Câmara dos Deputados. Eu falei, legal. Aí eu falei assim, tá, eu vou fazer o quê na Câmara? Eu falei, não, você vai para a Câmara, mas o que é que eu vou fazer na Câmara? Sabe assim, porque aqui, cara, não tem aquela coisa como a Lúcia, o Marcão mandava pra gente ali, né, cara? Aquela coisa, vai fazer isso, o repórter tá te esperando. Fazia aquele, um pouco do meio de campo pra gente, né, cara? Ligava pro personagem, marcava. Aqui não. E aí, o que você tem que entender disso que eu tô falando? É que você tinha que ser um cara informado, cara. Aqui, o repórter fotográfico, você tem que ir pra câmera, saber o que é notícia. Porque, por exemplo, Conceição, você tá em São Paulo, vai. Aí passa vamos dizer, um político de nome, assim, sei lá, na época, o Sarney. Antônio Carlos Magalhães. Se Antônio Carlos Magalhães passar na rua na sua frente de São Paulo, você vai fotografar ele. Aqui em Brasília, ele passa do seu lado o tempo todo. Só que ele não é a notícia daquele dia. Então, você tinha que estar inteirado na notícia para saber. Às vezes, a notícia daquele dia era o Tiririca. Né? Não, sem preconceito com parlamentar algum. Mas, o Severino Cavalcante. Que virou presidente da Câmara. Então, assim, às vezes a notícia é uma coisa que, às vezes, a pessoa nem sabe o que é. Um assessor do deputado. Então, isso que no início foi um pouco difícil E Conceição, apesar dessa concorrência, essa coisa toda que a gente falou, eu fui muito bem recebido aqui em Brasília, cara. Os fotógrafos aqui, sabe, eu fui acolhido aqui, sabe? Principalmente pelos fotógrafos do Jornal o Globo. Porque aqui em Brasília, o fotógrafo, a equipe que você tem menos contato é a equipe do jornal que você trabalha. Porque o cara na rua, né? Não, porque assim, eu estou numa cobertura na Câmara, o Dida, que trabalha comigo na minha equipe, ele está na cobertura do Palácio, então eu não estou encontrando o Dida. O máximo a gente combina para almoçar, aquela coisa. Agora, o fotógrafo do Globo ali, ele está comigo na Câmara, meu amigo, de 8 da manhã até 8 da noite, o dia inteiro ali. Então você cria um laço de amizade com os fotógrafos dos jornais concorrentes, assim, que é uma coisa fantástica. E esses caras me acolheram demais, cara, porque se eles quisessem, Conceição, eles me batiam aqui, eu ia ficar um ano apanhando aqui sem saber para onde ir. É difícil, sabe? Aquela coisa. A história está rolando na Comissão de Constituição e Justiça. E aí, onde é que é isso? Até eu achar onde é essa comissão, o cara já foi lá, fez a foto, já transmitiu para o jornal e eu estou ainda procurando. Entendeu? Então, a dificuldade de Brasília, um pouco no início, é meio que por aí. Mas depois você acaba entrando no jogo também, né? E é uma cobertura fantástica essa coisa. Eu adoro política, né? Aquela coisa. E eu cobri os 8 anos do governo do Lula. Assim, viajei muito com ele, né, cara? É um presente que viajava demais. Você teve aquela foto, eu estava lá editando o Jornal da Tarde até, você faz uma foto do Lula tomando banho de mar lá na praia, lembra disso? Pois é, cara, foi no Piauí isso daí, cara. Então, assim, é uma foto que tem que a gente acabou fazendo também. Né? Ele rezando no mar, tá? E essa foto deu uma repercussão porque também fomos só nós que fizemos, né? Nós que eu falo, a equipe do Estadão, né? E aí o fotógrafo do Lula, que é o Ricardo, né, Stuckert, ele também estava presente. E eu me lembro que o Lula ainda falou para ele, uma coisa meio que assim, não lembro ao certo assim, as palavras exatas, mas tipo assim, essa fotografia é dele. Assim, pô, a gente fez um investimento ali na praia, madrugada, e Conceição, 6 horas da manhã, ele sai do hotel e sai correndo pela praia, cara. E eu de calça comprida, tênis e 400, 600, porque como você tá ali. Porque para mim, assim, porque ele foi para um resort, cara, e a gente estava hospedado lá também, que a janela do quarto dele era de frente para o mar. Então, assim, eu já estava me sentindo feliz se ele aparecesse naquela janela. Então, eu estava com lentes de aproximação muito grande, aquela coisa toda. Imagine, aí, de repente, ele desce, ele abre a porta e desce, assim, na minha frente. Aí o cara... Sabe aquela coisa, aquela correria toda, segurança correndo, Lula correndo, eu correndo, o repórter Leonêncio Nossa do Estadão correndo.
E foi aquela bagunça, aquela loucura toda. E eu de calça, Conceição, na praia. E eu lembro que ele até... Tem uma foto que eu gosto muito dela, que ele tá andando dentro da água, assim, só com até o joelho, assim, na água, sabe? E eu tô ali com ele, assim, de grande angular, sabe? Em cima dele mesmo, assim. Tipo, a segurança me conhecia também, né? Sabia que eu não ia fazer mal nenhum a ele. Então, assim, eu tive uma liberdade naquele dia, cara, que, assim, é absurda. E aí ele olhou pra minha cara, assim, e essa foto que é o que eu mais gosto, que ele deu um sorriso olhando pra minha câmera, assim. Ele fala assim, tu é paulista mesmo, né, cara? Vem pra praia de calça. E, e ele de short sem camisa, cara, sabe assim? Então, foi uma coisa assim que... É uma história muito boa essa que eu tive lá. Foi na praia de Luiz Correia, no Piauí, cara. E eu lembro que imediatamente, né, cara, eu acordei o Pedrosa, né? Porque eu sabia que ele ia delirar com a informação, né? Acordei ele, devia ser umas 7 e pouco da manhã, eu já estava com as fotos todas na mão, né? E não era tão fácil como hoje, né, Conceição? Você transmite da câmera para o telefone, não sei o quê, tá lá. Então, assim, eu tinha que abrir computador, cadê a internet no Piauí, aquela coisa toda. E aí eu avisei o Pedrosa. Falei, Pedrosa, olha, a gente agora, cara, comemora aí, porque a gente arrebentou, cara. Eu fiz o Lula, ele veio na praia. Ah, é mesmo? Mas como é que foi? Pô, ele tava de shorts. E os shorts que ele tava era do Náutico, do clube, do Recife. Então, assim, até o Náutico comprou essas fotos, cara, porque os shorts dele eram do Náutico. Então, assim, aí o Pedro, mas como é que ele tava? Eu falei, ó, tava com um short, mas ele tirou a camisa, tomou banho de mar. E detalhe, ele rezou, cara, ele fez uma oração. Porque foi uma transição, Conceição, nessa época, quando ele estava superando o mensalão. Sabe assim, ele estava um pouco mais leve ali. O mensalão estava passando ali, sabe? Porque ele passou aquele momento muito sério ali do mensalão, né, cara, com os ministros caindo, aquela coisa toda. E esse momento ele estava ultrapassando isso, então ele estava um pouco mais leve, ele estava magro, então ele quis mostrar ali e tal, aquela coisa toda. Então, cara, eu tenho foto dele assim, saindo, tirando a camisa, tomando banho de mar, rezando, tomando chuveirada no hotel, tomando café da manhã sem camisa ali, com uma toalha no pescoço, e as pessoas, assim, liberadas, assim, ninguém falava nada, com a ajuda do Ricardo, né, cara, que é meu amigo e tal. O Ricardo Stuckert, cara, tu merece, faz aí, cara, hoje o dia é teu. Então, isso foi uma cobertura bastante importante, né, Conce, de presidencial que eu tive, né? Fora, eu fiz muita, sabe, essa coisa de você fazer cobertura na ONU, na Casa Branca, esses países da África que o Lula viajava demais, sabe? Pô, quantas vezes a gente ia para a África, cara, a gente dormia num país, passava o dia... O Lula era impressionante o ritmo dele, né? Dormia num país, passava o dia no outro e dormia no outro. Acordava, você passava em 3 países em um dia, entendeu? Então, assim, era uma... E aquela coisa de viagem presidencial que você tem que deixar a mala na porta do hotel 3h30 da manhã, então você tem que dormir com a roupa que você vai trabalhar o outro dia, porque não tem roupa, porque você deixou a mala. Então, assim, era uma logística, mas, pô, isso era muito gratificante, era divertido, cara, a equipe de todos os jornais, a gente se divertia, a gente jantava junto. Cara, foi, assim, eu gosto muito da fase que eu passei em São Paulo, mas a de Brasília foi uma fase diferente, sabe? É aquela coisa que a gente até comenta, assim, né, dos fotógrafos aqui, não vai existir mais o que a gente passou, sabe, Consta, aqui em Brasília, porque a situação financeira das empresas é outra, o investimento é outro, né? Então, a gente viajava, a viagem presidencial aqui em Brasília no Estadão era automático, não precisava discutir se vai fotógrafo ou não. Era simplesmente quem é o fotógrafo que vai. Então, assim, a gente tinha as escalas e tinha essa boa relação de troca. Pô, eu sou louco para conhecer a China, deixa eu ir nessa viagem, na próxima você vai e tal. Entendeu? Quando teve uma viagem da ONU, que era o Kofi Annan, o diretor-geral da ONU, eu falei, pô, sou louco para conhecer a ONU. E eu não era da vez, eu acho que era o Ed, não lembro. Aí me deixaram eu ir, aí fui. E eu tava meio que recentemente aqui em Brasília, sabe? Então, para mim, assim, pô, entrar no prédio da ONU, fotografar ali o Kofi Annan, o presidente era o Bush, aquela coisa toda. Então, para os Estados Unidos, cobertura presidencial, eu fui 3 vezes já na época do Lula com o Bush, né? Então, assim, eu fiz uma foto muito legal também que repercutiu bem, que foi o Bush andando de carrinho de golfe com o Lula. Não sei se você lembra disso, em Camp David, que é a casa de campo lá, né, do presidente americano. Então, cara, se a gente ficar falando aqui, cara, a gente fica até amanhã, assim, contando um pouco dessas histórias. Mas eu sou muito grato, assim, você falou do Pedrosa, né, que é o Pedrosa, ele me deu, eu acho que as duas pessoas, assim, né, o Armando, ele me deu a oportunidade de ser o fotógrafo, né, cara? Se eu sou fotógrafo hoje, eu devo a ele. Claro que, assim, tem a parcela também dos meus amigos lá na época do DCI e tal, mas o Armando foi aquele cara que olhou e falou, pô, eu vou te dar a oportunidade.
E ele me deu a oportunidade, porque sem a oportunidade, meu amigo, você pode ser o Neymar, se o técnico não coloca para jogar, não vai ser nada, né, Consa? Então, assim, o Armando me deu essa coisa, se eu sou fotógrafo hoje, eu devo a ele. E o Pedrosa, eu acho que assim, ele me deu a projeção que ele me deu, entendeu? Porque, assim, tudo bem que pode até falar, mas, pô, sua foto também era legal? Era, talvez, tal, mas, assim, ele poderia não dar essa projeção, e ele me deu. Então, assim, a gente tinha uma relação muito boa de confiança mesmo, assim, sabe? E essa projeção que o fotojornalismo me deu, eu devo muito a ele. Até por essa coisa que você citou, dele pensar ali, quantos fotógrafos nós éramos ali. Porque eu. Ele me pensou e falou, vou mandar esse cara para Brasília, sabe? Então, assim, e eu tenho um carinho muito grande pela cidade hoje, né, cara? Hoje eu moro aqui desde 2003, já tem 17 anos que eu estou em Brasília. É claro que eu sinto muita falta de vocês em São Paulo, dos meus amigos, da minha família que mora toda lá, né, cara? Minha mãe e tudo. Mas, assim, Brasília é uma cidade que eu tive ela me acolheu, sabe? Assim, eu tive uma identidade muito boa com ela. E depois, assim, eu acabei separando do meu primeiro casamento, aí a mãe do meu filho voltou para São Paulo, aí eu casei de novo aqui com uma brasiliense, entendeu? Então, assim, eu tenho os laços aqui na cidade, né? Então, eu me sinto hoje um brasiliense, cara. Realmente eu tenho um laço muito grande com a cidade. Ô, Cezinha, e hoje você faz fotos de eventos, né? Hoje você está num outro segmento, né? Aí, Conceição, foi assim, aí tem 7 anos isso, o Pedrosa ainda trabalhava no Estadão, né? Eu comecei a conversar com ele da história de eu sair. Aí ele, pô, mas como assim sair? Cara, eu falei, cara, eu acho que saturou, já deu. A empresa começou a mudar um pouco, porque teve uma época, Conceição, que a gente não citou, eu fazia muitos cadernos especiais do jornal, sabe? Esses cadernos me renderam alguns prêmios, uns reconhecimentos, assim, que é coisa de guerras, de personagens com mais de 100 anos. Porra, isso, cara, me fascina muito fazer retrato, essas coisas. Então, pô, essa projeção também desses cadernos especiais foi muito legal para mim, né? Aí o jornal começou a cortar isso, cortar aquilo, e não que eu não estava feliz mais, mas eu comecei a enxergar outras coisas assim na minha carreira, sabe? E aí eu comecei a conversar com o Pedrosa, e isso durou mais ou menos um ano, mais ou menos, sabe? Até a tomar a decisão, assim, de sair, né? Então eu falei, Pedrosa, eu vou pedir demissão, cara, não tem problema, tal, eu vou seguir outro... Mas você vai para onde? Você vai fazer o quê? Porque o Pedrosa tem um pouco isso, né? Você trabalhou com ele, você sabe, ele tem um pouco aquela coisa meio acolhedora, né? Meio de abraçar. Ele parece que é seu pai, assim, né, cara? Então, assim, a gente até citou aquela coisa da Copa da Alemanha, né? Quando eu fui para lá, e era um grande sonho meu, né? Só voltando um pouquinho nisso. E eu, Conceição, eu sou um cara muito... Eu sou naturalmente emotivo, né? Eu sou emotivo mesmo. E aí, cara, porra, quando o primeiro jogo da seleção lá na Alemanha, na Copa, foi Brasil e Croácia, eu lá dentro do gramado, porra, aí começa a tocar o hino do Brasil, e o Pedrosa, com aquele jeito dele, te manda uma mensagem, naquela época era MSN, né, você lembra? Ele te manda uma mensagem motivacional, assim, com 10 minutos antes do time entrar em campo, que você começa a se emocionar com a mensagem, né, cara? Tipo, pô, tu tá aí, você arrebenta, aquele jeito dele, né, que você conhece muito bem. E aí, de repente, pô, o time... vai com tudo, sangue no olho, aquela coisa toda, tal. E aí, pô, eu tava já nessa... Sabe quando você tá naquela adrenalina violenta? E aí, pô, aquela questão do time entrar em campo, tocar o hino nacional, você imaginar que o país está parado assistindo aquele 4 cantos que você tá ali dentro, cara. Você fala, porra, que privilégio que é esse? Então, assim, aquela coisa que eu te falei da emoção quando eu virei fotógrafo, meu primeiro registro, a emoção quando o Estadão me contratou, porra, isso daí, cara, foi... Aí veio aquele filme de novo, né, cara? O Office Boy lá, né, cara? Que, porra, andando naquela redação o tempo todo, marmitinho embaixo do braço, aquela coisa toda. Porra, eu tô aqui na Copa do Mundo, cara. Então, assim, aí, sem medo de vergonha, eu comecei a chorar, assim, copiosamente. Chorar. Os fotógrafos ali, muitos japoneses, olhavam para minha cara e falavam, esse cara tá louco, o que aconteceu, cara? Que notícia que ele recebeu aí, né? Mas assim, era a emoção mesmo, assim, cara. Eu comecei a fotografar, o jogo começou, eu tava com lágrimas escorrendo ainda. Aí, o segundo jogo, o terceiro, aquela coisa toda, a coisa vai indo de uma maneira mais... E a nossa equipe que tava lá era muito legal, cara. Quem chefiava a equipe lá era o Alaor, que é um cara que, porra, pensa num cara que eu adoro, é o Alaor, cara. Então, assim, ele era o nosso chefe da equipe, tava o Johnny Roriz, tava o Nicolau, tava o Netão, Ernesto Rodrigues. Então, assim, era uma família ali, né, cara? Era muito bacana a cobertura. Então, só retornando na história que você falou da minha saída do Estadão, aí chegou um momento que a gente conversou muito a respeito durante muito tempo, chegou um momento e falou, Celso,
São Paulo me pediu uma vaga daqui de Brasília, eu vou ter que demitir um. E ele deixou claro, ele falou assim, eu não quero demitir você. Eu falei, cara, mas me põe nessa parada aí. Aí eu tomei a decisão assim, sabe? Eu falei, não, me põe, se você puder, pode me demitir. Porque daí eu conseguia pegar os 40, porque eu ia juntar a fome com a vontade de comer ali, né, cara? Porque o jornal tinha que demitir e tinha um cara que queria, entendeu? Então, aí eu fui. Aí, Conceição, chegou a hora de assinar o papel, né, cara? Aquele carinho que você tem pelo jornal, com as pessoas ali e tal. O emotivo que eu te falei que eu sou, aquela coisa toda. Aí chega lá o papel. E ele do meu lado, assim, ó, assina aí. Eu falei, caraca, eu não acredito, cara. Não é possível, eu não vou fazer isso. Sabe assim, foi o que eu tô fazendo? Aí começa a voltar tudo. Eu falei, que loucura que eu tô fazendo, cara. Será que eu vou mesmo? Sabe, o jornal. Aqui em Brasília a gente tem um salário razoável, né, cara? Tinha uma estrutura da empresa, então não tinha por que sair, né? Se você pensar bem, não tinha por que sair, né? E aí eu acabei saindo. E aí eu fui buscar um pouco esse mercado de eventos também, tentar levar que o forte mesmo é o casamento, né? E eu queria levar essa nossa experiência que a gente tem de fotojornalista para uma cerimônia de casamento. Então é aquela coisa de contar a história a fundo do casal. É um diferencial que eu comecei assim e hoje eu só aperfeiçoo ele. Eu continuo sempre na mesma pegada, sabe? Eu quero contar a história do casal, a essência. Se o cara, sei lá, se o cara é paraquedista, eu vou fazer a foto do cara pulando de paraquedas com a mulher dele, sabe? Assim, é umas coisas que é investimento mesmo, assim, sabe? E além disso, trazer um pouco dessa nossa pegada jornalista, né, cara? Fotojornalista, o momento. O Conceição não perde um momento, entendeu? Então, assim, é aquela coisa de o cara derramou uma lágrima, você faz. Jogou para cima, você vai. Então, isso no mercado de casamento, Conceição, não é... Existem fotógrafos que fazem cada vez mais agora, mas não era uma coisa tão comum. Assim, então, isso eu acabei me dando bem com essa coisa, assim, sabe? De fazer essas fotos e as pessoas começaram a ter uma aceitação legal daquela espontaneidade. Porque geralmente, o que acontece, Conceição? A diferença da gente, né? Geralmente o fotógrafo que fotografa casamento, ele começa no mercado de casamento, entendeu? Agora, pegar um cara que sei lá, passou 40, 30 anos fazendo fotojornalismo, você cai num casamento, a linguagem é outra, cara. Você vem com um espírito diferente. Então, o cara tem aquele espírito lá de, sei lá, começou a festa, tal, ele fez aquela fotografia protocolar e ele pode ir embora. Ele deixa um assistente lá, ele fica assistindo, ele fica comendo um doce. Eu não, cara, eu não paro um minuto, eu fico lá, o noivo vai pro palco, eu vou, joga para cima, a noiva... Então, assim, aquela espontaneidade que você começa a usar mídias sociais divulgando isso, acabou dando um sucesso muito legal para mim, entendeu? Então, aí acabou esse mercado, eu abri minha empresa, né, o escritório de fotografia de casamento e tal, e aí começou a expandir essas coisas, de atender público de São Paulo, do Rio, casamento, sei lá, eu fiz casamento em Ibiza, na Grécia, na Itália, então assim, acabou abrindo um leque, e eu acabei enxergando, falei, cara, isso aqui é muito legal também. Essa experiência do casamento, eu acabei curtindo isso, e curto até hoje, entendeu? Então, eu acabei entrando nessa história, cara. Então, assim, hoje eu tenho eu já tive muito maior, mas uma grande dificuldade, Consa, é você, assim, demandar. Sabe aquela coisa que você olha um chefe no jornal e fala, pô, esse cara não faz nada. Cara, esse cara demanda. É muito difícil, ruim demandar, cara. Então, assim, claro que eu fotografo, eu sou ali o fotógrafo e tal, não sei o quê, e assim, eu tenho que demandar uma equipe, demandar o assistente, sabe? Assim, monta a luz, o cara chega assim e fala, onde é que vai colocar a luz? Aí você que tem que decidir, sabe? Então, é uma demanda de trabalho que É um outro aprendizado, né? E assim, você tem que ser um pouco empresário também ali, sabe? Você tem que saber, o negócio não é o seu salário que cai ali, você tem que atender o cliente, você tem que saber como atender, você tem que saber que, sei lá, uma noiva tá nervosa na hora e você tem que saber o momento de você fazer uma brincadeira. Então, assim, e fechar o contrato, né, cara? Você tem que ter o cliente. Como é que você vai trabalhar se você não tiver o cliente? O embrião ali é o cliente, né? Então, você tem que ter esse atendimento, essa coisa toda para atender, né? Para ter o cliente, né? E aí eu tô nessa, cara. Até hoje aí já tem 7 anos. Tive uma pancada ali grande com a pandemia, né? Porque imagina, o casamento é uma coisa que trabalha com aglomeração, essa coisa. Então, tanto que não voltou ao normal até hoje, né? E no início da pandemia teve um caso muito de repercussão, foi daquela influencer lá, Pugliese, e aí todo mundo pegou
pegou Covid, lá foi logo no início, aí a Preta Gil. Cara, aí o que aconteceu? Os casamentos assustaram com tudo isso, e na hora eu pensei, e agora? O que eu faço, né, cara? Porque assim, eu imaginei que os casamentos seriam cancelados. E assim, e mercado de casamento, Consta, não sei se você sabe, os clientes pagam a gente antecipadamente, porque ele tem que segurar a agenda. Então assim, eles procuram, por exemplo, hoje eu atendi uma cliente que vai casar em junho de 2022. Então assim, é muita antecipação que a nossa agenda é fechada. Então assim, eu tinha 48 casamentos para remarcar. Então imagina se esses casamentos forem cancelados. É claro que, graças a Deus, eu tive um casamento cancelado apenas. O restante eu consegui remarcar, remanejar. É claro que é dolorido para o negócio, porque você está... Imagine você, assim, a minha agenda do ano que vem, que é 2021, ela está ocupada com os casamentos que eu fechei para 2020. E isso, automaticamente, eu não tenho agenda, né? Porque geralmente é nos sábados, às sextas, para atender os novos clientes. Os novos clientes te procuram e você fala, não tenho, porque ocupou com as remarcações. E você tem que ser coerente ali de não cobrar multa, não cobrar nada, só alterou, entendeu? E é um momento atípico também, não é? Tantos Totalmente. noivos, você tem culpa, né? Então é uma forma de bom senso de resolver a parada. Totalmente. Aí de uma forma... eu vou te falar, cara, que eu passei aqui uns 2 meses, assim, eu acho que eu virei psicólogo, cara. Mais psicólogo do que fotógrafo, porque assim, as noivas estavam assim, imagina, porque o casamento, Conceição, é o sonho, cara. Eu descobri assim que é o sonho delas, cara. É uma coisa assim impressionante. É tipo o jogador jogando a final de Copa do Mundo, aquele momento para elas. Assim. Então tem essas ligações que eu fazia do fotojornalismo ali de coisas, a importância que tinha certas coisas com a importância que tem o casamento para a noiva. Então a sua responsabilidade para elas é tão importante como um jogador de futebol, na hora que ele marca um gol numa final de uma Copa do Mundo, para ela é muito importante colocar a aliança naquele momento exato da imagem, né? E isso, Conceição, a nossa responsabilidade como fotógrafo é muito grande, cara. E se você perde uma cena dessa, e se você, sabe, sei lá, você tropeçou, então assim, é uma coisa que é a responsabilidade muito grande. E eu tenho aqui uma equipe muito legal, bacana mesmo, assim, que me assessoram aqui e tal, e a gente está indo. E essa coisa que eu te falei da pandemia, esse ano meu aqui do escritório de casamento, de fotografia, era o ano que tinha mais casamentos, cara, esse de 2020. Eu estava com a agenda bem, bem legal, assim, sabe? Era um ano bem promissor para mim e tal. E acabou vindo coisa que ninguém esperava, né, cara? Essa pandemia. No primeiro momento você assusta, né? No primeiro você fica aquela frase assim, quebrei, né? O que eu vou fazer? Como é que faz? Não tem trabalho, como é que eu vou fazer? E aí depois você vai assimilando, né? Você vai vendo, vai abrindo outras frentes, aquela coisa toda. Né? Ô, Celcinho, nessa hora é a hora da sabedoria. Sabedoria. E é uma das coisas que a gente vai aprendendo na caminhada pela nossa vida. Agora, Celcinho, nós estamos tendo que encerrar aqui, porque senão o nosso satélite aqui vai cair. Agora, Celcinho, para a gente encerrar aqui, eu gostaria que você lembrasse daquela história do por que o Lula falou caramba, o geografia. E vocês não sabiam geografia. Conta essa história aí, Celcinho. Conceição, acho que você vai lembrar das reuniões que a gente fazia, né? Que é até esse perfil falando do Pedrosa mais um pouco, ele senta todo mundo, vamos ter que fazer uma primeira página da eleição. Conceição, qual a sua ideia? Celso, qual a sua ideia? Epitácio, qual a sua ideia? Mônica Zaratini. Aí, caraca, aí surgiu a ideia de que nós colocaríamos os dois candidatos, que eram o Lula e o Serra, dentro de um mapa do Brasil. Mapa. Então, a ideia qual que era? O Serra pousaria... cara, aquilo... Exatamente. Coisa bem, bem rústica mesmo, assim. Mas a foto acabou que foi, né, cara? E aí, qual era a ideia? O Serra, como era do PSDB, o mapa era azul e o fundo era amarelo. E o Lula, o mapa era vermelho e o fundo era branco, para dar aquela coisa PT versus PSDB. Aí, beleza. A gente fez o Serra, tem aquela coisa toda, uma coisa... Serra, né, tem um perfil um pouco mais... a foto. Não, só para mostrar. Era ele olhando para o mapa, né? Não, era assim, ó, eu fui com o Epitácio. Então, o Epitácio era o responsável para segurar o mapa. E eu era o responsável para fazer a fotografia. Então, o Epitácio tomou uma... a gente colocou, Conceição, para você ter ideia, um palito, um bambu, eu acho que era um bambu, colado no mapa, e o Epitácio segurava o bambu, como se fosse um leque, imagina. E ele segurava o mapa.
E o presidente ficava dentro do mapa. Mas só fazendo um parênteses. Não é só chegar lá e segurar o mapa. Ô, Lula, segura aí. Não. Meu, o homem está em campanha, não tem tempo, tem que lugar na agenda. Os caras da Folha querem fazer a foto deles, o Estadão quer fazer a foto deles, o Globo quer fazer a foto deles, você não tem que arranjar um tempinho ali na agenda e é aquela coisa de 1 minuto para fazer a foto, escondido dos demais. E vocês têm essa missão. É verdade, para ninguém ver a sua ideia, né? Para ninguém ver a sua ideia mirabolante, né? Então, aí, o que aconteceu? Primeiro, a gente fez o Serra, né? Então, assim, o Pita ficava a uma distância do personagem, porque a luz que iluminava Existiam 3 luzes, na verdade. Uma para iluminar um mapa e 2 luzes atrás do mapa para iluminar o personagem. E o fundo todo montado, a gente levou aquela coisa toda. Tal. Fizemos o Serra, tudo certo com o Serra. O Lula, cara, estava muito mais concorrido, né? E eu lembro, cara, que ele estava na... Não sei se você vai lembrar, cara, era um galpão que tinha de campanha enorme lá, não lembro o bairro direito, cara. Eu lembro que quem estava lá fazendo a cobertura do dia para o Estadão era a Mônica Zaratini. Eu estou lembrando do lugar, estou lembrando da cena como se fosse, mas não lembro direito o bairro. Aí era um galpão. E aí a campanha do Lula falou assim, todo mundo vai fazer a foto hoje. Então é a Folha aqui, o Estadão aqui, a Veja aqui, o Globo ali, e aquela coisa toda. E cada um com uma cortininha tampando ali o que vai fazer, né, cara? Aí a nossa chegou. A hora que o Lula chega, vem o Pita, né, com aquele jeito dele maravilhoso, e pum, segura o mapa. Aí o Lula olha aqui, o que é isso, cara? Que negócio é? Não, presidente, é o mapa aqui. Aí mostrou uma foto do Serra para ele, ele falou, pô, legal, não sei o que tal. O Pita segurou o mapa, foi muito corrido, Conceição. Era assim, o Lula deu, sei lá, segundos para a gente fazer essa foto. O Pita segurou, a câmera já era digital na época, eu fotografei, olhei a foto, falei, é isso, tá ótimo. Pum, 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 sorriso. E a ideia era o seguinte, o Serra fazia assim, com o dedo, e o Lula fazia o L. Tinha um dedinho ainda, que tinha sombra, que podia projetar no rosto, uma coisa técnica mais complicadinha. Aí peguei, olhei assim, fiz a foto, tal, beleza, eu e o Pita comemorando, vamos tomar cerveja para comemorar, pronto, tá tudo certo, Pedrosa, olha, tudo maravilhoso. Aí beleza, aí o Lula foi embora, atendeu toda a mídia lá, tal. Aí beleza, aí a hora que a gente tá começando a olhar a foto direita, assim, sabe quando aquela coisa que você vê o Serra e vê o Lula? Aí você olha assim, pô, alguma coisa tá esquisito aqui. Rapaz, a gente descobriu que o mapa do Lula estava ao contrário. Então, assim, imagina que o Oceano Atlântico estava lá no oeste do Brasil, lá na divisa com a Bolívia. Então, assim, estava ao contrário o mapa. E não tinha gente. E aí a grande solução, vamos inverter a foto no Photoshop. Aí inverte a foto, não tem como, porque ele mostrava o dedo que não tinha o dedinho. E aí a foto e o dedo dele ia ser o dedo ao contrário com a aliança, ia ser o direito. Uma loucura. Aí, putz, e agora, cara? E aí? Aí o Pedrosa, aquele jeito dele, aquela frase que você sabe bem assim, se vira. Tipo, se vira, o que a gente faz, cara? Aí vou eu e o Pita, lá naquele hotel na Vila Mariana, eu esqueci o nome, cara, que era um QG de campanha lá. Ali na Sena Madureira. Sena Madureira, exatamente. A gente foi lá, o Lula estava lá. Eu e o Pita, aquele jeito do Pita lá, a gente conseguiu driblar, a segurança subiu. Eles estavam na cobertura. Conceição. Já era de noite, já era bem de noite. De noite, né? Não. Tipo assim, já era tipo, estamos ferrados. E assim, era uma sexta-feira, era o sábado e a eleição era domingo. O jornal tinha que fechar no sábado, no dia seguinte. E o sábado o Lula ia fazer campanha, sei lá onde na vida aí, cara. E aí caiu a casa pra gente. Aí, cara, a gente chega nessa cobertura. Na hora que a gente chega das elevadores, a gente dá de frente com o Gilberto Carvalho. Aí o Gilberto Carvalho, o que vocês estão fazendo aqui? Como é que vocês subiram aqui e tal? Aí o Pita com aquele jeito lá, porque o Lula, ele tinha um slogan que ele falava que o Brasil tinha, eu acho que era 1 milhão de desempregados. Ele tinha um número, não lembro, acho que era 1 milhão. Ou mais, não sei, 5 milhões, sei lá. Vamos dar o exemplo, 1 milhão. Aí o Lula falava toda hora que é 1 milhão de desempregados. Aí o Pita chega assim, Gilberto, a gente está com um problema muito sério. Se você não ajudar a gente, é 1 milhão e 2 desempregados. Sou eu e o Celso. Aí, caramba, e agora? Mas o que aconteceu? Aí a gente chegou, Gilberto, pelo amor de Deus, olha a foto aqui. Lembra da foto do mapa, não sei o quê? O mapa está ao contrário, cara. Aí, Gilberto, você está brincando, cara. Inverte essa foto. Não tem como fazer essa foto. Não. Pelo amor de Deus, Gilberto. Não dá, pelo amor de Deus. Ajuda a gente. A gente está ferrado, cara. Visema do Serra. Aí, cara, a campanha do PT ali começou a criar uma pulga atrás da orelha ali, de medo do Estadão publicar a foto e dando a conotação de que o Lula vai inverter o país, uma coisa meio maluca, assim, sabe? Tipo, vai que o Estadão acha aquilo maravilhoso. Tipo, o Estadão vai dar a história que o Lula vai colocar o país do lado do avesso, umas coisas assim. Aí entrou essa história, a gente amou isso, porque nem estava passando pela nossa cabeça, né?
Aí, cara, aí a gente entrou, o Lula falou assim, tá bom, hoje eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Não, por exemplo, pelo amor de Deus, a gente monta amanhã no meu apartamento, lá em São Bernardo, vocês chegam lá às 6 horas da manhã e a gente vai fazer essa foto. Não, presidente, pelo amor de Deus. E o presidente acordar meio mal-humorado e não querer fazer? Não, pelo amor, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Resultado, não teve como. Aí o Lula, o Epitácio, né, que mora em Sorocaba até hoje, ele acabou indo dormir para minha casa. Tipo, os dois, assim, noite em claro, assim, né? O que a gente vai fazer? A gente acabou meio aquela preocupação toda. Aí a gente foi para São Bernardo, cara. Aí a imprensa inteira, imagina, Conceição, um dia antes da eleição, o Lula prestes a ganhar a eleição. Como é que estava aquela rua de São Bernardo? Não passava nem carro ali, cara. E aí a gente chega lá, e a gente liga ali pro Gilberto, pelo amor de Deus, estamos aqui e tal. Aí aquela enrolação, não sei o que, de repente o Gilberto fala, vocês dois, entrem. E o resto da imprensa, cara, não sabia de nada. Imagina o alvoroço que foi aquilo, colocar 2 fotógrafos dentro da casa do presidente um dia antes da eleição. E aí todo mundo, que é isso? Como assim? A Folha de São Paulo, como assim? Que é isso? Não, aí a gente explicou, tá? Entramos. Aí a gente fez a foto no hall de entrada do prédio dele. A gente fechou as cortinas, né, para que ninguém visse, montamos a luz. De repente, 10 minutos depois, quem que desce? Lula. Aí que vem essa frase icônica da história. Ele desce e fala, vocês precisam fazer um científico de geografia, porra. Ainda falou assim, né? Porra, presidente, não, pelo amor de Deus. Aí, porque ele já entendeu, explicaram para ele que a gente inverteu o mapa, aquela coisa. E aí que sai essa frase icônica dele ali, né? Que ele manda a gente fazer um... e o Pita, né? Você sabe o jeito do Pita. Não, presidente, o Pita ajoelhava, cara. Não, presidente, obrigado, não sei o quê, foi maravilhoso. Aí, mais 30 segundos, né, cara? Ele posou ali. Claro que, obviamente, a gente não fez um mapa correto, né? E fizemos a foto e estampou a primeira página do Estadão, a foto do Lula e a foto do Serra na época, né? No domingo, né? Que foi o dia da eleição. Então, assim, essa história é muito boa, porque assim, o Pita, cara, você sabe o jeito dele, né? Ele ficou assim, muito desesperado, cara, muito assim, para que a coisa acontecesse, e no final aconteceu, né, cara? E assim, o Lula, ele foi solícito com a gente, né, cara? Ele ajudou mesmo, porque realmente a gente estava em más lençóis ali, se essa coisa não tivesse dado certo, né, cara? E acabou que deu tudo certo, ele deu mais esses 30 segundos, 1 minuto pra gente lá, foi embora para os compromissos dele, e a gente saiu aliviado ali com essa história de voltar para um científico de geografia, né? Eu lembro que científico, Conceição, era uma coisa que meu pai falava, assim, nem da minha época né, da minha mãe, assim, né? E ele fala, não, porque o científico exatamente, a geração do Lula, né? E ele falou isso pra gente, vocês precisam fazer um científico de geografia, que não sei o quê. Então, isso é a história, pô, eu conto para todo mundo isso, né, cara? Que é uma história fantástica, né, cara? Porque realmente foi, assim, virou fantástica, né? Porque a noite de sexta para o sábado, meu amigo, foi de terror e pânico pra gente, né? Aquela coisa até que quem assiste a gente, assim, que não é do mercado, do fotojornalismo, né, cara? Você sabe bem, a gente vive aquilo, né, Conceição? A gente sofre quando perde, né, cara? A gente... Sabe, depois você vai ganhando mais tempo ali, mais experiência, mais vivência e tal. Nem tanto, mas, pô, eu lembro que no começo eu sofria, cara. Perder era sofrimento, né? Era coisa de você não ficar bem, né, cara? Assim, tomar um furo muito... E até quando você também ganha, pô, você até, sei lá, às vezes você tenta até ser solidário com o cara, né, que tava contigo ali. Fala, putz, caraca, mas faz parte, né, cara? Faz parte. Então, um dia você ganha, outro dia você perde, mas, né? Aquele cara que não viveu isso que a gente viveu, que é o fotojornalismo, as fala, mas peraí, para que esse drama todo, tal? Uma ideia que o negócio né? É uma coisa de golaço, né? Quando a gente ganha, era um golaço, primeira página, essa coisa toda. Então essa história é muito, muito bacana. E durante a nossa conversa, você falou no início, eu acabei que eu estava esquecendo já, cara. Ainda bem que você relembrou, cara. Não, mas... Muito legal você ter relembrado. Tá tudo aí, né? Tudo aqui, no HD, né? Do Conceição, né? Pô, que massa, cara. Muito legal, cara. Eu quero te agradecer aí por você ter conversado aqui comigo, porque eu tenho certeza que os nossos amigos todos vão ficar muito contentes de te rever, saber que você está bem e que num breve Graças a Deus, cara. se Deus quiser isso e há de querer, teremos uma galeria logo aí, hein, ô Celso Júnior? Rapaz, exatamente, O que aconteceu, Conceição, com a pandemia, né? Com a falta dos casamentos, aquela coisa toda, parou o mercado. Aí eu tive que me reinventar, né?
E eu tinha um sonho, né, de ter uma galeria. Conceição, eu sempre fui um cara que vendi fotografia de arte, assim, sabe? Agora, não era uma coisa que eu buscava cliente, agora era uma coisa que aparecia, assim, para mim, sabe? As pessoas viam, postavam em mídia social, você vende, quanto que é, tal. Era uma coisa um pouco mais solta, né? Aí, com a pandemia, eu acabei... Despertou. Falei, bem, eu acho que é o momento ali de realizar esse sonho aí, de repente, vamos ver como é que o mercado reage e tal. E eu comecei a fotografar, Conceição, com mais veemência ali, sabe? Acordando 5 horas da manhã, pegar uma luz no dia nascendo, sabe? E buscando mesmo imagem, né? E eu comecei a postar em Instagram, sabe? E aí o público começou a ver e as pessoas começaram a perguntar: você está vendendo essas imagens e tal? Eu vendo e tal. Aí a coisa começou a ganhar uma proporção legal ali, que eu também nem imaginava num curto prazo, né? E aí, cara, de repente eu acabei comercializando uma foto com o dono de um complexo muito bacana aqui em Brasília, que chama Brasil 21. O pessoal de Brasília todo vai conhecer. É super bem localizado, é onde tem o Meliá, você deve saber. Tem um complexo, tem os hotéis Meliá, tal, então tem área cultural, lá é muito legal. Aí eu comercializei uma foto com o dono do espaço. E aí, Conceição, como é de praxe, eu entrego a obra para o cara pessoalmente. Eu vou levar, eu vou instalar. Hoje mesmo eu acabei atrasando por conta que eu estava instalando uma obra. Eu te falei, Conceição, vamos tentar mudar para 7, essa coisa toda, porque eu estava instalando uma obra. Então, aí eu fui levar pessoalmente para ele, aí eu levei para ele e tal. E a minha ideia sempre foi essa venda online, né? Ficar vendendo online e tal. Aí ele me levou para dar um passeio pelo espaço dele. Ele mostrou uma loja para mim, que era uma casa de câmbio, falou: ó, acabou de esvaziar aí com a pandemia, por que você não pega essa loja para você? Eu falei: não, o nome dele é Fabiano. Eu falei: Fabiano, pô, não é o momento, não sei. E a pandemia, isso tem 2 meses, Conceição. A pandemia ali meio que sem saber o que vai ser no futuro, né? Eu falei: não, eu acho que não é o momento, eu acho que eu vou continuar na venda online, não quero assumir despesa e tal. Enfim, a gente começou a conversar lá e ele me fez uma proposta ali para ocupar o lugar ali, porque ele também falou que tinha interesse de não ter aquele espaço vazio, porque aquele clima de pandemia, sabe, de placa de alugas e tal. E ele lá é um complexo cultural e ele tinha o interesse que eu estivesse naquele espaço também. E aí ele fez uma proposta muito boa para mim. E aí o que aconteceu? Eu voltei para casa com uma loja alugada. Assim, eu fui entregar a foto para o cliente e voltei com uma loja alugada, que a proposta realmente foi muito boa. E aí eu fiz algumas obras lá, estou fazendo um negócio, porque era uma casa de câmbio, eu te falei, né? Então, assim, não tem nada a ver com o ambiente de uma galeria, né, cara? Então, e galeria você tem que trabalhar muito a iluminação, né, cara? Investimento de iluminação e tal. E aí, no início, assim, ontem eu até fiz uma live falando sobre isso e o Paulo Pinto, nosso amigo, perguntou, né, na live se a galeria era somente de fotografias minhas, tal, e eu respondi a ele, e estendo aqui a você, que inicialmente eu vou abrir com obras autorais minhas, inicialmente. Mas assim, eu quero, num curto espaço de tempo, assim, convidar, meus amigos, que não é porque são meus amigos, é que são bons demais, entendeu? Então, assim, fazer um convite a você, aos nossos amigos de São Paulo, ou alguém que eu acho, sei lá, a gente abrir mesmo, assim, sabe, o espaço ali, né? Acabei fazendo um pouco mais do que eu imaginava, né? Porque você vai entusiasmando, né? Então, peraí, vamos colocar um balcão aqui, vamos fazer uma coisa aqui. Então, acaba, né? O entusiasmo ali acabou trazendo uma coisa até mais legal do que eu imaginava que seria, né? E aí, devo divulgar agora nas mídias sociais um pouco mais veemente, porque as coisas foram montadas, as obras estão sendo impressas, essa coisa toda e tal. E aí, cara, foi um sonho que virou realidade por conta dessa pandemia aí, porque realmente foi muito complicado para mim, sabe, Consta? Porque o mercado parou, né? E está parado ainda, né? Então, assim, está engatinhando ainda. Está melhorando, mas está engatinhando. É na diversidade que o artista cria. E você, como um artista, está criando. E a gente faz... de um limão, a gente fez uma limonada. E você sabe, Conceição, uma coisa que anda me surpreendendo. surpreendendo. Porque depois que eu entrei nessa área, assim, um pouco mais da galeria e tal, e está me surpreendendo muito tanto da aceitação, que até vale para nós fotógrafos, né, cara, que muita gente acompanha você, tudo. Cara, a fotografia como objeto de arte hoje está crescendo demais, cara. Demais. Por quê? Porque ela virou uma arte acessível e uma coisa muito bacana. Então, de repente, você coloca uma baita de uma obra grande numa casa imponente, sei lá o quê, e o cara paga um preço super acessível por isso, sabe? E aí você vai comprar uma obra de arte, o cara, sei lá, vai pagar 50 mil, 100 mil, 200 mil,
que eu vejo pagando em obras de arte. Assim. Então, assim, a fotografia, ela está muito em ascensão nesse... Vale esse bate-papo assim, com nossos amigos, nossos colegas fotógrafos e tal, que realmente a fotografia como objeto de arte, ela está num crescimento surpreendente, cara. Então, assim, a aceitação, ela é... Você vê as pessoas criando espaço para comprar uma obra tua, cara. Isso é gratificante, né? Não é uma coisa, eu estou precisando tanto disso. E eu enxerguei assim, que com a pandemia, talvez isso tenha melhorado porque as pessoas estão mais em casa. Então, aquele cara que, sei lá, vai trocar de carro, sei lá, ele investe outra coisa na casa. Ao invés dele comprar um sapato, ele compra um enfeite para a estante. Então, assim, está acontecendo um pouco, né? A gente está vivendo mais em casa, né, cara? Então, acaba que a pessoa está investindo no apartamento, na casa. E isso foi bom para mim ali com a questão da galeria, entendeu? Eu tô animado, cara. Tô feliz, assim. Então, assim, saí do fotojornalismo, foram 20 anos. Aí tô nesse mercado de casamento há 7 e agora tô entrando nesse mercado um pouco. Tô conhecendo, né, que o que aconteceu comigo também. Quando eu entrei no jornalismo, não conhecia nada. Fui pro casamento também, tive que entender o que é esse mercado, né, cara? E agora esse mercado de arte também, você tem que... Eu tô engatinhando nele, né? Eu tô entendendo um pouco melhor como é que ele funciona, essa coisa toda, né? Agora, deixar claro que eu não estou deixando de fazer casamento. As coisas, eu quero que ande paralelo, sabe? Tanto a galeria quanto o casamento. É que agora realmente está num momento parado, né? E aí tá dando mais tempo para eu investir meu tempo na galeria, essa coisa toda. Mas a ideia é que as coisas caminhem juntas ali, né? Porque isso eu acho que dá para caminhar tranquilo, né? Eu tenho equipe aqui que me ajuda muito na edição, tratamento de imagem, porque o casamento, aquela coisa do pós-casamento, ela te dá um trabalho, cara, sabe? Fazer álbum, escolher as fotos, edição. Porque você pega um casamento, às vezes, grande, assim, você faz, juntando tudo, você faz 10 mil fotografias, cara, 12 mil fotografias. E aí você tem que editar aquilo, uma por uma, entendeu? E a gente que vem dessa coisa da escola do fotojornalismo, que não quer perder nada, você fotografa muito. Isso te dá um trabalho pós muito grande, né? E demorado também, né? Demorado, mano. Você tem uma ideia? Ó, eu dou um prazo de 30 dias para entregar as fotos prontas para o cliente. 30 dias. Agora, com a pandemia, eu estou conseguindo antecipar porque não tem tanto volume, né? Mas quando normalmente, assim, são 30 dias para entregar o material para o cliente. É claro que a gente hoje tem noção do imediatismo. É claro que o cliente casa hoje, amanhã eu já mando no e-mail dele 20 fotografias, porque não tem. Você não tem como fugir do imediatismo hoje. Então, assim, você tem que fazer e mandar. Aí eu sempre falo, eu te mando 20 fotos, te mando 30 fotos. Aí você me dá esses 30 dias para eu trabalhar esse material, fazer essa coisa que é trabalhoso. E esses caras sabem, né? Tem bom gosto, sabe da dinâmica. E o grande lance, Conceição, só finalizando aqui uma coisa, o grande lance que hoje, que eu acho, eu até participei de uma palestra como é que chama lá, do jornalismo investigativo, como é que é o nome da associação? Abrage. E foi exatamente sobre isso, aquela coisa da prostituição ali, entre aspas, da fotografia. Que todo mundo hoje é fotógrafo, todo mundo tem uma câmera na mão e tal. E eu fui ali como aquele cara que trabalhava com fotojornalismo e atende mercado de casamento hoje. E aí, cara, eu falei ali, muitos foram super a favor dessa coisa, que a fotografia mesmo prostituiu, que o mercado ficou muito ruim e tal. E eu enxergo assim no mercado de casamento que isso é bom. Tem um efeito contrário para o mercado do casamento, entendeu? Talvez para o fotojornalismo é complicado, porque hoje o repórter vai lá, faz uma foto, você vê televisão hoje, a Globo News ao vivo, o cara está filmando com o celular, entendeu? Então, assim, cadê o emprego do cinegrafista, né, cara? Então, agora, no mercado de casamento, acaba sendo bom, porque nunca a fotografia foi tão evidente na vida das pessoas, Conceição, né? Quando a gente viajava de férias com os nossos pais, ali, tinha um filminho de 36 ali que você ia ver só nas outras férias, porque não acabou o filme, Hoje, cara, tudo é fotografia. Hoje você pergunta pro seu filho, meu filho, onde é que você está? Ele te manda uma foto para falar onde ele está. Então, né, a evidência da fotografia na vida das pessoas hoje é muito grande. E aí, por causa... E como é muito grande a fotografia na vida das pessoas, quando a pessoa vai casar, ela não quer que todo mundo vá com o telefone, ela vai contratar um cara profissional. Entendeu? E ela vai dar muito valor na fotografia porque ela está muito dentro da vida dela. Então, de repente, a fotografia é uma das coisas, para muitos clientes, é a coisa mais importante do casamento dela, é a fotografia. Isso é bom para a gente, né, cara? É bom para fotógrafo. É bom para o mercado de casamento. Eu não estou falando dos outros, né? Estou falando do mercado de casamento, que acaba sendo uma coisa... o segmento do casamento.
próprias pernas, né? O casamento é um segmento que caminha com as próprias pernas. Você já fotografou casamento, Conceição? Nossa, fiz bastante, hein? E, geralmente amigo, legal, amigo da gente, pô, já que você quer um galho aí. Eu comecei assim também, né? É legal pra caramba. Pô, que legal. Vamos encontrar. Vamos encontrar um dia e você me mostrar as suas fotos de casamento. Eu te mando. Porque eu conheço muito. Manda. Porque eu conheço muito das suas fotos, viu, Conceição? Muito, muito. Se fosse começar a citar aqui, meu amigo, vixe, vamos ficar até amanhã aqui falando dela. Mas o importante é falar de você, assim, ó. E assim, uma das coisas que eu quero falar para você é o seguinte: minha gratidão por você estar aí conversando com a gente, te desejar toda a sorte do mundo, bons pensamentos, boas vibrações, energias positivas nos seus negócios, nas suas pessoas à sua volta, e que, se Deus quiser, num breve espaço de tempo, a gente vai se encontrar e tomar um café. Vamos. Isso eu faço questão. Vamos sim. A gente já tinha até falado isso por telefone, né? Eu vou com a camisa. Vamos fazer isso mesmo. E eu vou com a do São Paulo. E ó, você respeita o São Paulo, você sabe quem era fanático por esse time, hein, cara? Meu pai era fanático. E o meu também. Então, assim, ó, um beijo no seu coração. Um beijo também, Conceição. Obrigado, meu irmão. Pô, a gratidão é minha, viu, cara? Tenha certeza disso. Foi muito legal a nossa conversa. Muito legal. Foi muito prática. E se você encontrar o Beto Barata por aí, fala que eu mandei um abraço para ele. Eu vou encontrar e vou mandar. Pô, muito obrigado, Conceição. Adorei. Ele mora relativamente perto de mim aqui. Nós moramos perto. Mas eu vou encontrar e vou mandar esse abraço aí. Conceição, muito assim, bom, cara. Muito legal ter falado com você, cara. Feliz demais mesmo. Feliz demais mesmo. Tamo junto na caminhada pela vida. Então, sempre. Valeu, Conceição. Um beijo, meu irmão. Valeu, cara.